Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu... O nosso... Trader Talks! Dessa você não sabia, hein? Não, Essa você não tava preparado. Não tava. Eu achei que era um jogo de ping-pong. Já viu? No Instagram tem aquele do cara faz... aí o cachorrinho no final. Aí eu quase falei alguma coisa. Hoje estamos com uma pessoa que dispensa apresentações para quem gosta de análise técnica, mercado financeiro, Investimento, conversa... commodity. Commodity, ele é brabo, tá? Eu acompanho ele no 710, inclusive. Um abraço ao Cabral. A barba mais bonita do mercado. A barba mais bonita do mercado. A barba mais bonita da Faria Lima. Eu sou sexy. Sexigenário. E aí, Edu? Tudo Edu bem? Becker. Eu? Como é que você tá? Tudo bem? Primeiro, obrigado por aceitar sentar aqui na mesa aqui com esses três malucos e falar sobre mercado, falar sobre carreira, falar sobre vida. E eu já tenho um tema aqui que é muito bom, que ele falou assim, a gente estava aqui em off, ele falou assim, se você quiser saber como é que eu defendo análise técnica, só me perguntar. Então eu vou guardar, vou guardar isso aqui, que essa aqui vai... Eu já tô ansioso, né? Então, vamos deixar aí na mão do pessoal. Mas, Edu, vou pedir para você se apresentar pro pessoal que não te conhece, que é um absurdo, mas quem não te conhece... Sei lá, vai demorar, porque eu sou velho, né? Velho, eu nasci na queda do Império Romano, tem história pra caramba. Então vamos lá. Meu nome é Eduardo Becker, como todo mundo já sabe, né? Vocês pelo menos. Me chamam de Edu Becker e eu tô no... Cara, quem sou eu? Eu sou um professor, né? Como eu costumo dizer, a gente falou agora há pouco em off, né? Eu sou um professor que faz trader, eu não sou um trader que dá aula. Então, o meu viés sempre será o da aula, do ensino, etc. Então, eu sou professor da B3, né? Lá tô na Toca da Onça, lá, sou professor. Se bem que a B3 agora, ela terceirizou a parte de cursos para pessoa física com a Escola Sampo, onde eu dou aula também de pós-graduação. Então, na B3, a gente dá mais aula para banco, para instituições financeiras e etc. Né? Sou formado... Cara, eu sou nerd estuda um monte de coisa. Então, eu sou formado em física. Olha a cara de louco. Eu fiz física em 1900, sabe, mais ou menos aquele ano, né? Aí, depois, eu fiz uma graduação em marketing, aquelas curta duração. Depois, eu fiz um MBA em marketing, fiz pós na GV, de mercado financeiro, etc. E sou... Eu tranquei a matrícula agora, mas eu sou graduando de filosofia. Gosto muito de filosofia. Que legal. Eu sou desses caras, sou meio louco. Não faz nada na vida, então vai estudar. Não faz nada na vida. É brincadeira. Não, e porque quando você tá lá no 710 escutando o Cabral, o Edu já tá todo vapor ali, meu amigo. Ele já chega ligado, ele já vem dando umas porradas no Cabral. O Cabral tá todo cheio de remela ainda, coitado. O Cabral dormindo ainda, pô, o Edu já correu 15 quilômetros na academia. Nada, eu acabei de acordar, sei lá, eu vou dormir 1h30, 2 horas da manhã. Vixe, estudando. Amanhã, terça-feira, nós estamos gravando isso numa segunda-feira, né? Amanhã, terça-feira, tem Cabral, eu vou acordar lá com olheira no pulmão, assim, fingindo que eu tô acordado. Mas, Edu, como é que o mercado financeiro entrou na sua vida, assim? Hoje você é professor, mas a gente tem até uma colinha aqui, né, que você começou desde 2005, certo? Mais ou menos. Bom... Você tem tempo? Claro, vamos lá. O que mais pode ter um podcast de umas 4 horas? Pode, claro, 3, pode. só para eu contar. Tudo começou porque eu queria ser músico. Aí você vai falar, pô, como assim músico? Então, eu era músico, eu fazia conservatório, eu tocava piano, música erudita, né? Estudei 20 anos de piano. Só que chegou um momento que eu queria comprar um piano. E o piano era caro, mas era caro. Um piano usado custava o equivalente a um Creta 0 km. Era muito caro. Caramba. Cara. E meu pai não tinha grana, né? Meu pai trabalhava em TI também. Ele começou em 1959 em TI. Caramba. E aí meu pai me arrumou um trabalho lá de estagiário na Pirelli. Eu moro em Santo André, do lado de casa. Aí ganhava muito bem, né? Hoje ganha bem. Naquela época eu ganhava mais ainda. Era cheio de luxo. A gente podia andar de helicóptero, que tinha um helicóptero da Pirelli. Era chique. E aí eu comecei a ganhar bem e comprei o piano. Aí depois eu comprei um carro. Eu comprei um terreno. Aí eu falei, gostei desse negócio de ganhar que músico. E aí eu acabei virando... Você sabe que ele também tinha ele também queria, né? Eu estudei música também. E aí, quando eu fui fazer vestibular, aí eu falei assim, a minha família falou assim, o que você vai querer fazer? Eu falei, eu vou querer fazer regência e composição. Aí minha mãe surtou
E falou assim, não, você vai fazer alguma outra coisa. Aí eu fui fazer economia. Só que eu entrei na economia, na verdade, porque aí eu usei como desculpa para puxar matéria de música na UFJF, entendeu? Então, eu ia me especializar em bar. Né? Eu gosto de bar. Né? Enfim. E aí eu acabei derivando, comecei como dev. Antes era programador. Eu era um garoto de programa. Antes era programador. Para quem é de TI, eu era programador de mainframe em Assembler. Isso é pesado, hein? Para quem sabe de TI, isso é bem pesado. Aí, não gostei daquela vida, fui para a área de consultoria, virei especialista em Supply Chain Management. E eu era especialista em fábrica, teoria das restrições, logística, Lean Manufacturing, essa coisa. Viajei o mundo inteiro, morei fora, né? Enfim, tem uma vida aí. E aí eu falei, pô, quero ter a minha fábrica. Né? Tinha dinheiro, vou montar a minha fábrica. Quebrei, perdi tudo. Tudo. Caramba. Só que, como eu andava com gente que tinha bastante grana, pessoal de TI tinha grana, né? Eu já aprendi a investir. Eu sou da época em que Paranapanema, hoje Paranaproblema, coitadinho, a Paranapanema era uma blue chip, né? Eu investia em Souza Cruz para dividendo, era sensacional. Só sei que aí eu montei a fábrica, montamos com um sócio desgraçado também, quebramos, perdi tudo, zerei. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu não sabia fazer mais nada na vida. Aí eu me lembrei que as minhas palestras eram elogiadas, todo mundo elogiava, não, palestra, tal, não sei o quê. Eu falei, acho que eu vou começar a dar aula, né? Como eu já tinha trabalhado no Texas, 2 anos, eu falei, vou dar aula de inglês. E começou a vir aluno. Eu falei, pô, meu Deus, eu sei dar aula, velho, né? E aí, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Tá tudo. Aí eu falei, pô, acho que eu vou abrir uma escola de inglês, mas eu lembrei da fábrica, da quebra, do sócio. Eu falei, não, velho, não. E aí eu falei, acho que eu vou dar aula. Daí eu queria entrar no mercado de trabalho de novo, foi aí que eu fui fazer o curso de curta duração de marketing, que era do IBMEC. A IBMEC tinha um braço chamado, como é que é? Veres Faculdades, né? Que ficava ali na Paulista, na estação Brigadeiro do metrô. Aí lá um professor, olha a história, um professor falou assim, pô, você quer ser professor? Você não quer ser monitor lá na FIA? Eu falei, vou, né? Fazer networking, importante, né? Sim. Aí fui na FIA ser monitor, e aí eu comecei a conhecer professor, e por causa que... E aí, eu comecei a me levantar, eu fiz o que não se deve fazer, eu comecei a me levantar no mercado financeiro, né? Peguei o pouco dinheiro que eu tinha, teve um período que eu fui conteudista, eu era ghostwriter na editora Saraiva, né? Como é que apareceu isso? Eu estava sem fazer nada, desempregado, eu fui fazer um curso de escrita criativa, né? E a professora trabalhava na Saraiva, me indicou lá. Eu falei, caraca, e ganhava bem, hein? Caraca, eu ganhava bastante dinheiro fazendo livro para a editora Saraiva. E aí começou a ganhar dinheiro, eu comecei a fazer trade, né? Swing trade, fui para fora, começou a vir dinheiro. Bom, e aí a minha fama de trader se espalhou e um professor, ele é diretor do Palmeiras, um professor lá da FIA, ele me colocou num grupo que só tinha cara bala, o único porcaria lá era eu, né? Mas eu era trader, né? Aí um dia um professor chegou para mim e falou assim, Edu, Marcelo Cambria, que é meu coordenador até hoje na FECAP. Edu, você não quer dar uma palestra lá na FECAP? Porque a gente faz isso para atrair aluno. E vai vir um monte de candidato, aluno e tal, né? E você fala de uma coisa bacana. Eu falei, tá bom. Aí me deu aquele estalo assim, se eu for bem, você me contrata como professor? Eu nunca tinha dado aula na faculdade, né? Aí ele falou assim, contrato. Né? Ele é um cara ousado, né? Aí, na noite em que eu dei a palestra, tiveram 8 matrículas. Falou, você está contratado. Eu falei, nossa, velho. Aí comecei a dar aula. Aí, lá na FECAP, você vê, essa história é longa, né? Lá na FECAP, a minha fama se espalhou logo, porque minha aula, eu não consigo nem ser modesto. Minha aula é boa. Todo mundo gosta da minha aula. Você já assistiu as minhas aulas, né? E aí, lá eu conheci o Arthur Vieira de Moraes, dos fundos imobiliários. E fizemos muita amizade. Ele é um cara muito gente boa, muito. E aí, um dia... tinha uma vaga de professor na B3. Ele falou, você não quer dar aula na B3? Eu olhei até para... Eu? Porra, quem sou eu, né? Acabei de quebrar, como assim, né? E aí ele falou assim, não, vai lá, faz um teste. Aí pediram para eu preparar uma aula de 15 minutos. Aí eu preparei a aula, fui lá, nervoso e tal, né? Nervoso não, eu sou meio cara de pau. Comecei a dar aula e tal. E aí em 5 minutos o cara falou assim, pode parar. Eu falei, né? Ele falou, tá contratado. Já sabe aquela meme do Máscara? Cai o queixo, desrola a língua. Eu falei, caraca. Aí comecei a dar aula na B3. E aí a fama se espalha, né? Porque ser professor da B3 é um troço que chama atenção. Nossa, o cara é professor da B3. É nada. Você conhece o restaurante quando você entra na cozinha, né? É um lugar comum como outro qualquer, né? Mas é a B3.
E aí, também lá na FECAP, tinha a Rina Xavier. Ela era coordenadora lá na FECAP e coordenadora do IBMEC. Depois, ela virou gerente-geral do IBMEC no Brasil. Hoje saiu, está no INSPER. Ela me chamou, você não quer dar aula no IBMEC? Eu olhei e falei assim, caraca, eu queria ter um diploma do IBMEC, eu vou dar aula lá. Aí me chamou para o IBMEC, fiz a aula, gostaram e estou lá até hoje. Então, FIA, PUC do Paraná, FECAP, IBMEC. Como é que você, agora curiosidade, como é que você dá aula na PUC do Paraná? Você vai lá e faz... É remoto. Ah, É remoto. eu falei, pô, como é? E hoje você dá aula de quais disciplinas nesses lugares? Então, eu dou uma disciplina que é Sistema Financeiro Nacional e Mercado Financeiro. É uma matéria chata, mas eu dou um jeito de tornar ela legal. O pessoal gosta. Eu dou aula de derivativos. Essa é boa. E dou aula de análise técnica. Essa é melhor ainda. Eu fiz duas dessas três. Aí. Eu fiz a do Sistema Financeiro Nacional e de Análise Técnica. Cara, Na essa do B3 Sistema no Rio. Financeiro Nacional, ó. É legal, cara, é legal. Porque quando eu dou aula do Sistema Financeiro Nacional, porque assim, o que eu faço para os alunos gostarem? Eu crio um link com a vida pessoal deles. Entendi. Análise técnica é fácil, derivativos é fácil. Agora, com o Sistema Financeiro Nacional, eu começo a dar... Sabe aquela primeiro semestre de economia? Sei. Eu começo a falar isso. Sabe, círculo virtuoso, trade-off, aqueles conceitos básicos, mas que as pessoas não têm. E eu junto isso com a realidade imediata das pessoas, do dia a dia, né? Aí a pessoa, caraca, fica assim, sabe? Ó, né? E aí dá certo, o pessoal acaba gostando da aula. Agora ficou uma curiosidade aqui, uma dúvida. Cara, beleza, assim, geralmente quando o pessoal começa, e aí eu acho que vai um pouco pelo lado da física, porque quando a gente fala de análise técnica, naturalmente também tem aqueles princípios de Dow, junto com o Newton. Por que análise técnica e não análise fundamentalista? Porque eu sou um cara cartesiano. Você vê que engraçado? Apesar da música, né, eu sou um cara cartesiano. 2 mais 2 é 4 só, pronto. Análise técnica você tem... Eu não sei se eu estou adiantando o assunto, mas análise técnica você tem dois jeitos de você operar. De maneira subjetiva e de maneira objetiva. Quais as vantagens, desvantagens e problemas? Quando você opera de maneira subjetiva, você ganha mais. Você tira mais dinheiro. Qual que é o trade-off? Você tem que ter bastante experiência, bastante vivência. Aquelas tais 10 mil horas e tal. Eu não acredito muito em 10 mil horas. 10 mil horas e 1 segundo você tá bom. Não é assim. Mas tem que ter muito tempo. E normalmente trader não quer esperar esse tempo todo. Né? Imagina, 5 anos para ficar bom. Cara, Agora, a análise técnica objetiva é aquela... Eu dou sempre o exemplo do high-low. High-low ficou verde e compra, ficou vermelho e vende. É objetivo, não tem... eu acho... Então, na subjetiva, você não consegue fazer um backtest. Então, ou você simula Monte Carlo, ou você pega o seu histórico de perdas, né, vê onde você errou, etc, e vai se arrumando. Por isso demora mais. Na objetiva, você consegue fazer backtest. Só que você fica na mão da estatística. O mercado muda, drawdown. Aí você vai ter que aguentar o drawdown. Né? Então, eu gosto muito dessa dualidade. Né? Eu uso a análise técnica subjetiva para ver a estrutura do mercado e a análise técnica objetiva para operar. Pô, bacana isso, porque... Independente do mercado? Tipo, Independente do mercado. Moeda, qualquer coisa. Isso é interessante, assim, porque geralmente quando a gente conversa, principalmente em relação à análise técnica, pouca gente consegue ser muito objetivo, né? Então, ou é isso que ou o cara que está usando o robô ali, ele de fato determinou que é aquilo e vai ser aquilo. Mas essa subjetividade, ela é como se fosse um charme da análise técnica quando a gente conversa com as pessoas, né? Então, não, porque o meu sistema, ele, pô... E essa questão do tempo também é um negócio engraçado, porque o que você falou, pô, são 5 anos, né? Não são 10 mil horas, eu concordo 100% com você nesse aspecto de, né? Não passou a barreira, você agora, daqui em diante, você vai ganhar dinheiro. E depende da qualidade também, né? Porque igual, sei lá, você tem 5 anos, sei lá, igual, por exemplo, a gente tá aqui no banco, né? Você vive esse negócio o dia inteiro. Você fica 1 ano, sei lá, como um estagiário de um departamento de análise técnica é uma coisa. Você 1 ano estudando sozinho é outra coisa. E aí eu acho que, pô, até essa pergunta do porquê análise técnica e não análise fundamentalista, a sua resposta até me surpreendeu positivamente. Porque assim, você falou, cara, sou direto, é isso, eu sou objetivo, eu gosto de olhar o mercado. Então, você está me dizendo que da subjetividade você olha o ciclo de mercado, onde a gente está, o que a gente pode, até mais ou menos onde a gente pode ir, mas no final das contas, no dia a dia, ele ou você falou do high-low, por exemplo, tá verde, compra, tá vermelho, vende. Você tem
esse sistema muito claro. E agora uma outra dúvida. Você usa vários sistemas diferentes para diversificar o risco. Por exemplo, eu uso high-low, eu uso talvez um outro sistema de FR, eu uso uma coisa, ou é um único sistema? Um sistema. Porque assim, quando o meu sistema não está bom, eu apelo para a subjetividade e ajudo a incrementar o meu sistema ou perder pouco. Porque assim, eu sou, apesar de todo mundo me conhecer pela análise técnica, eu sou um investidor que usa a análise técnica. Mais análise gráfica do análise técnica. Uhum. Porque assim, a análise gráfica me permite ver a estrutura do mercado. Aí eu uso o Wyckoff, eu uso Brooks, sabe? Os ciclos de mercado, o canal estreito, o canal amplo, aquela coisa arada toda, né? E aí, dentro disso, eu falo assim, bom, então o mercado está me dizendo que está na hora de uma entrada. Aí eu vou procurar a minha entrada na análise técnica. Dentro do seu sistema. E eu opero, usando... Outro dia eu falei para o André Moraes, ele falou, pô, como assim? Eu opero gráfico mensal. Pô, você é velho, você vai morrer antes que acabar o trade. Não, mas eu uso gráfico mensal, né? Mensal e semanal. Acho que eu ia perguntar se você usava algum tempo menor. Não, uso. Então você está me dizendo que você usa o gráfico mensal meio que para definir a tendência onde a gente está e o gráfico semanal para definir a sua entrada ou não na posição. Da mesma maneira que o cara usa os 60 e os 5 minutos, eu uso mensal e É semanal. o ajuste fino ali no semanal. A parte objetiva que você falou, então, só para eu entender, é o gatilho em si. É o gatilho, é o gatilho. Porque eu também não opero qualquer ativo. Eu opero os ativos da minha carteira. Assim, eu tenho meu sistema é bastante complexo, porque eu opero várias coisas. Então, vamos lá. Eu tenho minha carteira. Minha carteira é de dividendos. Desce o Bazin, Barsi, o classicão da Best, aquela tralha toda. Então, eu uso a análise gráfica para comprar barato, porque o meu yield on cost será mais favorável quando eu comprar barato, né? E esse barato eu uso gráfico mensal e semanal. Então, eu vou usar análise técnica. Eu diferencio análise técnica com indicadores e análise gráfica com visual. Só os campos. E aí, eu tenho um grupo de ativos que eu uso para tirar dinheiro do mercado, né? Então, esse grupo de ativos, eu farei trade, swing trade, position trade, etc, etc. E aí eu tenho um capital de giro que eu uso opções para tirar renda. Então, seria mais ou menos o lançamento coberto. É isso que você... Ou não? Quais estruturas que você usa? Assim... Vamos lá. Quais estruturas que você mais gosta? Porque, assim, usar depende muito do momento, depende do que está acontecendo. Mas se o Edu hoje tivesse falado assim, Edu, você só vai poder usar uma estrutura ou, duas. Venda de put para comprar barato. Perfeito. É o que o pessoal gosta, né? Ainda mais você que gosta de dividendo, é isso aí mesmo. Venda de put longa dentro do dinheiro. Porque assim, eu vou comprar, sei lá, Taesa 11, que quando tem Unity é ela que tem liquidez nas opções. Sim. Taesa 11. Eu ia apertar o botão de comprar a mercado porque eu queria ter a Taesa 11. Eu falei assim, cara, eu vou vender uma put nesse preço aqui. Ela tá mais embaixo, eu compraria aqui. Porque se você é holder, você compra e caiu, você não tá ligando. Sim. Você até fica feliz porque ele vai comprar mais. Então, eu compro naquele preço que eu compraria. Só que ali já vai estar um pouco dentro do dinheiro. E eu faço compra para daqui 1 ano, 1 ano e meio, 8 meses, 10 meses. Então, é assim... Você faz uma venda, na verdade. Você faz uma venda de put. Desculpa. Para comprar a ação daqui a 1 ano. Eu vendo... É como se for... Como ela está... Não, faz sentido. Que você vai pegar o teta, você vai pegar o teta o tempo até o vencimento. Quanto maior o tempo, maior o custo de uma opção. Sim. Você, naturalmente, se ela cair, né, o preço daquela sua put ela vai cada vez diminuir mais. Então, você define mais ou menos o preço, é aquele negócio, né? Você vai ter um prêmio hoje, você vai ganhar um prêmio hoje, com um espaço grande de tempo e você já queria comprar aquela ação. Então, para você faz total sentido e você ainda tem um lado positivo que se aquela ação ela cair muito... Eu posso comprar mais depois. Você pode comprar mais depois. Não se esqueça que eu vendo a put... dentro do dinheiro. Ou seja, a ação está 10, eu vendo no 11, 12, Sim. 13. E o que eu tenho aqui? VI, valor intrínseco. Sim. Edu, o que é valor intrínseco? Valor intrínseco é a distância entre o strike da minha opção e o valor de mercado. Sim. Valor intrínseco, que é meu já. Sim. É VI. Por isso que eu estou falando, quando você cai mais, com o prêmio que você pegou, você compra mais. Então, esse prêmio, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso colocar em fundo imobiliário, eu posso fazer outras operações, ou eu posso considerar como um empréstimo com juros zero. Sim, até o vencimento. Né? E se o ativo subir, é meu. Isso.
Então, essa é a estrutura que eu mais gosto de fazer. Para quem quer, fica aí isso aí, às vezes a gente passa por aqui numa simplicidade, essa operação, ela é simples, mas ela é complexa. Ela é simples, mas é complexa. E faz total sentido para quem quer carregar a posição por muito tempo, né? Aliás, eu diria o seguinte, eu estava conversando com o Lucas agora antes da gente começar, eu sou um crítico do day trade. Edu, você faz day trade? Fácil, então você é hipócrita? Não. Qual é o problema? O problema é o seguinte, que as pessoas, elas começam pelo day trade quando não deveriam. Concordo 1 milhão de vezes. Todo mundo quer ficar rico amanhã, meio-dia 15. Eu também queria ficar rico. Eu aperto um botão, amanhã cai 1 milhão na minha conta. Adoraria, mas não é assim que funciona. E, de novo, a pessoa que está começando inexperiente, se ela vai para o trade objetivo, aquele do virado do high-low, do indicador, etc., ela não aguenta esperar. Né? Day trade é longo prazo. Né? É um exemplo, eu dou sempre esse exemplo. A pessoa fala assim, eu vejo uns caras tirando 20 mil reais por dia no day trade. Pô, mas o cara tem 1 milhão ali na conta. Depende do tamanho, né? Então, eu dou sempre o mesmo exemplo numérico. Assim, você consegue com seus 1.000 reais tirar 20 reais? Eu consigo. Então, o cara que tem 1 milhão, ele tira 20 mil, porque é a mesma relação percentual, 20 mil para 1 milhão, 20 mil. Mas eu não tenho 1 milhão. Então, vai juntando, fazendo... vai levar a vida inteira. Pois é. E tem uma coisa interessante também, né? Porque, assim, é muito curioso isso. Porque, assim, um trader muito bom e muito experiente e um trader muito novato que está começando agora, a diferença do cara ser bom, do cara ser experiente, não é que necessariamente ele vai conseguir rentabilizar muito mais que o cara novato numa janela curta de tempo. É menos, inclusive. É menos até, inclusive, né? Então, assim, não é igual, por exemplo, um corredor, né? A diferença de um corredor experiente para um corredor novato é que o corredor experiente vai conseguir correr mais rápido do que o corredor novato. Sim. O trader mais experiente e o trader mais novo não tem necessariamente essa relação, né? E muitas das vezes o cara que é mais experiente em termos de, sei lá, quantidade de vezes que ele acerta um trade, às vezes ele pode até acertar menos do que um cara novato, só que ele tem uma consistência naquilo que ele está fazendo muito maior. Ele até às vezes pode rentabilizar menos o capital, mas ele consegue rentabilizar o capital menos, só que ele fica por tanto tempo a ponto de que o composto, né, o composto vai compensar, ele vai ter menos chance de quebrar do que um cara que está começando e está se alavancando demais. É engraçado essa relação, né? Porque as pessoas associam que justamente o cara que é mais experiente e o bom trader, na verdade, o cara que é novato vai pegar 1.000 reais e vai transformar em 2.000, e o cara que é muito bom e muito experiente, ele vai pegar 1.000 e vai transformar em 10.000, que não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Assim, tem uma vantagem no day trade que é a condensação da experiência. Se eu for fazer swing trade, até eu me expor a situações de mercado, eu vou levar 10 anos. O day trade me dá inúmeras situações de mercado num dia só. Né? Mercado parado, mercado explodindo, gap, não sei o que lá, notícia e etc. Mas faça na conta demo, né? Porque as pessoas, quando mexem no bolso, quando mexem na ganância, né? O mercado é medo e ganância, ponto. As pessoas, elas veem no day trade a salvação para a sua vida miserável. É igual a loteria, né? A pessoa, eu brinco também que o pessoal entra no day trade achando que é como se fosse a Mega Sena, né? Vou jogar, se der certo, eu resolvo. Se der errado, paciência. Não dá para ser assim, né? Você tá brincando com o seu dinheiro. É uma empresa no sentido de empreendimento. Sim. Né? Você tem que ter um capital de giro, você tem que ter controle de custos, você tem controle de tudo. É igualzinho a ter uma empresa. Né? Você tem que ter um capital de giro. As pessoas chegam no mercado com 1.000 reais, 2.000 reais. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não venha com 2.000 reais, não vai dar certo. E essa situação é até pior, né? Porque quando uma pessoa ela vem já preparada, financeiramente preparada, cabeça preparada, o prejuízo, que é natural e que vai acontecer, acontece com quem está 50 anos no mercado, acontece com quem está 50 minutos, acontece com quem está 50 segundos. Isso é natural. A grande diferença, acho que no fim das contas, foi que nem o Coxinha falou, é a forma como você lida com o prejuízo e como aquilo vai te afetar daqui para frente. Isso. Então, quando a pessoa ela já está acostumada, né? E aí foi o que você falou, cara, beleza, vai ter hora que eu vou entrar lá, eu vou perder dinheiro e, paciência. Faz parte do que eu estava esperando. Sim. Você perde 3, ganha 1, só que aí quando você vai olhar esse 1, ele já neta os seus últimos 3 prejuízos.
pô, talvez ali um neto 1,5, 2, que tem que ter um gerenciamento de risco também, dentro dessa brincadeira toda. Pô, você acerta 2, errou 3, pô, já tô ganhando dinheiro. E assim, essa consistência, ao longo do tempo, ela é atingida, né? Sim. Eu acho que quando a pessoa entra no mercado, e a gente vê muito disso, a gente já viu muito disso, principalmente na época da pandemia, muita gente meio preocupada, e a quantidade de mensagem que a gente recebia, pô, quebrei, e você fala assim, cara, mas quanto você tinha? Ah, eu tinha R$2.000, eu tava alavancado com 60 contratos. Eu falei, cara, mas calma aí, vamos fazer uma conta aqui rápida de quanto é que você tava. O cara já entrou quebrado, né? Com R$2.000. No mercado financeiro, a matéria-prima é dinheiro. Você entra com R$2.000, você vai rentabilizar pouco. E aí tem uma grande diferença de muitas outras coisas que são feitas na vida, né? Porque eu gosto muito de fazer essa analogia, por exemplo, com o futebol. O pessoal fala assim, o day trade... eu sou muito igual a você, assim, nesse aspecto. Eu faço day trade, mas eu sou um crítico ferrenho do day trade, principalmente para quem está começando. Eu brinco que é começar a pilotar. Vou aprender a dirigir um carro, vou te botar no carro de Fórmula 1. A chance de você bater no muro é 100%. E aí muita gente acha que isso é muito fácil. E eu gosto de fazer essa analogia do day trade, das pessoas que ao longo do tempo conseguem ganhar dinheiro. Primeiro, entenda que o day trade não é a única fonte de renda. Você tem swing trade, como você falou, você tem uma carteira de dividendos, você tem opções, você tem um leque gigantesco de coisas para primeiro, rentabilizar e te dar o dinheiro no momento em que você precisar, que você não fica refém daquela operação de curto prazo alavancada que você vai fazer naturalmente, quando a gente está falando de índice dólar principalmente. Sim. E aí... O ponto é, né, quantos... Eu brinco porque eu tentei ser jogador de futebol, né? Eu gosto de jogar futebol pra caramba. Eu falei assim, quantas pessoas... Pô, eu joguei futebol a minha vida inteira. Quantos amigos eu tenho hoje que chegaram lá? Cara, eu tenho um. E que mesmo assim, pô, não tá lá... É um bom jogador, tá super bem e tal, mas assim... Não tá jogando na seleção brasileira, não tá jogando, né, nas maiores ligas e tudo mais. Músico, né? Isso que é exatamente o que eu ia falar. E é muito engraçado, né, Coxinha? Porque quando as pessoas olham, elas acham assim, mas qual a barreira de entrada para você ser um jogador de futebol? Você precisa de alguém, de algum clube para te aceitar, você precisa de... Para ser músico, você precisa de alguma banda te aceitar, algum lugar para tocar. A música, depois eu quero falar que tem um paralelo bem quando você entra aqui no day trade, cara, qual a barreira? Ela é zero. A barreira é zero. As pessoas se iludem. As pessoas... porque assim, isso é uma frase do Sasaki que teve aqui, né? Que tudo é uma pirâmide. Exatamente. Quantas pessoas são presidentes ou diretores de uma empresa? Quantas pessoas são bons músicos? Quantas pessoas são bons tenistas? Quantas pessoas são excelentes arquitetos? Cara, é assim, é uma pirâmide, né? Então, quem que vai se destacar? Aquele que ou tem o dom, o talento e não tem preguiça, ou aquele que se esforça. A disciplina ganha do talento. Sim. Né? Mas você ia dizer do... Não, é que assim, o que você falou do esporte, a música, o Edu que conhece pode até complementar, assim, é extremamente parecido. Muito. Porque a música tem aquela coisa do dom, né? Só que uma coisa, quando a pessoa vai se tornar um músico profissional, o dom, ele chega num determinado ponto, que assim, que você vai chegar num determinado patamar, que todo mundo tem o dom. Entendeu? Então, assim, igual aqui, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Souza Lima, a faculdade, que é a maior faculdade da América Latina, de música, todo mundo que chegou ali, todo mundo era o dom daquele que a família fala, nossa, olha como ele canta bonitinho. Então, assim, ali, a partir daquele ponto, é o que vai diferenciar a quantidade de estudos, né? E a forma como a pessoa estuda. E a música tem esse paralelo porque é engraçado. Você vai começar a estudar um violão, uma guitarra, um canto, alguma coisa assim, aí você vê alguém fazendo. Você fala assim, legal, vou fazer. Aí você faz, você aprende como que faz. Você tem que botar o dedo aqui, aqui, aqui. Aí você olha e fala assim, não, peraí, não vai, calma, o que tá acontecendo? Não vai, a mão não vai, tipo assim. Sim. Só que aí você começa num processo de estudos aos pouquinhos, que você vai ver que tem um mundo, né? Você vai estudar harmonia, motora, modo grego, não sei o quê, blá, blá, blá. Até um momento que quando você olha pra trás, você fala assim, mas peraí, aquele negócio lá que eu achava que era impossível, eu tava fazendo, e você vai descobrindo jeitos de resolver os probleminhas que vão aparecendo. E uma coisa, assim como no trade, a técnica não basta. Sim. Eu tenho 3 amigos que acabaram sendo músicos que tocaram muitos anos com pessoas famosas, né? O Alex, que tocou com a Rita Lee a vida inteira, né? O cara manja muito de Rick Wakeman, ele é tecladista, bom pra caramba. Rita Lee aposentou, ele mora em Gramado, ele toca em barzinho, né? Com a filha dele, que canta muito bem, etc. Né? Tem o Chumbinho já faleceu, ele tocou com o Tim Maia há 22 anos, né? Ele era baixista do Tim Maia. O Tim Maia morreu, quem que contrata um baixista especializado em funk? Né? Se você tem uma banda funcionando. Também ficou, não sei lá, o único que está bem é o Cláudio Baeta, que ele é baterista até hoje do Leonardo, mas ele aproveitou a fama, construiu uma escola,
né, de música lá em São Bernardo, mas a esposa dele tem um cartório, então ficou um pouco mais fácil. Né? Então, você vê que mesmo você indo para toquei com um cara famosão, etc, isso não garante. Nada é garantido. Sim. E no trade é a mesma coisa. Ah, não, eu sou bom de análise técnica. Não garante. Não garante porque tem um fator mental importante. Voltando àquilo que você estava dizendo, que a gente estava conversando, das perdas, né? Quando você vai montar, eu quero comprar uma franquia da Cacau Show, do Boticário, da Sapateria do Futuro. Você não vai fazer um planejamento, você não vai ver um estudo, você não vai ver o mercado, você não tem um plano, você não tem uma planilha. E não tem perda. Você vai montar um restaurante, sabe? A moto do entregador quebra, a carne estraga, o cliente devolve, o prato quebra. Day trade é a mesma coisa. Você tem perdas, você tem plano, e as pessoas não fazem no day trade. Tem dia que você abre para perder, né? Tipo assim, tem dia que você abre a casa, o custo de você manter a casa aberta aquela noite, você não vendeu o suficiente. E um ponto, Edu, assim, você é formado em físico. Física. O pessoal pergunta bastante pra gente aqui sobre o que vocês, né, fizeram na faculdade e tudo mais, se isso impacta, né, na decisão, enfim, na parte de trading, na parte de investimento. Você acha que o fato de você ter feito física te ajudou em alguma coisa em investimento, em trading, ou a maneira como você aborda o mercado? Nada. Usei zero. Talvez a capacidade de estudar coisas difíceis. Certo. Né? Porque em física é fácil de entrar na faculdade de física. Difícil é sair. Pergunta para o Sasaki. Eu acho que ele deve ter comentado isso. Né? O Sasaki também é físico. É bem fácil, até porque é 4-1, né? Cara, você marcou 4x e entrou na faculdade. O difícil é sair. Então, a física exige muito raciocínio, muito pensamento cartesiano, disciplina, estudo, isso ajuda bastante. Junto com o fato de eu ser nerd, que eu gosto, eu tenho prazer em estudar, então, nesse aspecto ajudou. Mas as disciplinas que eu aprendi, eu nem lembro mais como é que faz cálculo de integral, derivado. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que te ajudou, que a gente estava até conversando. O quanto que dar aula e ensinar sobre o mercado, quanto que te fez um operador melhor? Mas tem um cara, inclusive se você procurar no YouTube, procura um cara chamado Pierluigi. Ele é um cara especialista em educação. E tem também uma moça chamada, ela tem um canal, até parece uma piadinha, mas é Videoaulas by, em inglês, Ana. Então fica Videoaulas by Ana. Né? Mas ela é especialista em neurociência e ela fala como a gente aprende. Assim, e o Pierluigi fala uma coisa interessante. Nós temos muitos alunos e poucos estudantes. Estudar é uma atividade solitária, né? O aluno, né, quando você assiste aula, é coletivo, mas estudar é individual, porque o cérebro aprende individualmente. E aí, isso que você disse ensinar ajuda você a aprender, né? E é uma coisa que eu falo para todo mundo. Cara, você está aprendendo alguma coisa, aprendeu, ensina para alguém, nem que seja para o seu cachorro, para o vizinho, para o gato, mas ensina, escreve. Não é escrever no computador, escreve no papel, caneta, porque você tem tempo de elaborar. Cara, você nunca mais esquece as coisas. Que é o que acontecia com você, né? Que a gente tá... O pessoal fala assim, pô, mas como é que você sabe capítulo, livro? Pô, eu já escrevi isso 200 vezes, eu sei de cor. Acaba fixando na memória. Bom demais. E se você, assim, Eduzão, se pudesse dar um conselho para alguém que está começando, assim, no mundo do trading? Não comece. Assim, para uma pessoa não ir para essas armadilhas que a gente vê pelo mercado por aí, você como professor, assim, aprende mais por um lado, vai pelo livro, ou talvez por algum curso, alguma coisa assim. É assim, a primeira coisa que a gente tem que aprender é setar as expectativas. Por mais que você ache que o trading eu vou lá, um terminal ATM, manja, eu vou lá e aperto um botão e sai dinheiro. Não é. Tudo se resume à rentabilização de capital. Sempre será a rentabilização de capital. Não é uma coisa que eu vou lá, não é um terminal ATM que você aperta o botão e tira dinheiro. Eu vou rentabilizar o meu capital. Lembrando que o seu capital não é o seu patrimônio. Você tem 100 mil de patrimônio, você separa 10 mil, você vai rentabilizar os seus 10 mil, que terá pouco efeito no seu patrimônio, mas ganhará da renda fixa. Né? Então, lembrando que as grandes fortunas, boa parte está na renda fixa. Por quê? Porque a renda variável é arriscada. Eu demorei para ganhar dinheiro. Né? Então, eu não quero que ninguém me tire esse dinheiro. Então, eu vou usar aquele
capital de giro para dar... Eu vou falar uma coisa que eu sei que é errado. Eu sei. Para dar aquele plus a mais... É horrível. Para dar aquele plus a mais na rentabilização da sua carteira. Então, eu diria o seguinte. Primeiro, entenda que é rentabilização de capital. Segundo, entenda que vai demorar. Irá demorar. Inexoravelmente vai demorar, porque você tem que aprender a técnica, você tem que aprender o comportamento, você vai ter que juntar dinheiro, você vai ter que passar um tempo perdendo. É que nem qualquer coisa, é que nem tocar violão, é que nem tocar piano, é que nem dirigir, é que nem piloto de avião. E você não pode esquecer que você está numa atividade absolutamente arriscada que exige desempenho. Para não usar um anglicismo, né? Todo mundo fala em performance, né? Você vai ter que ter desempenho. Então, assim, eu não iria para day trade enquanto eu não tivesse pelo menos uns 5 ou 6 anos de experiência no mercado. Eu faria day trade em conta demo para me expor a muitas situações, né? Mas eu não faria isso com dinheiro, de jeito nenhum. Ah, mas com dinheiro você não sente. Eu não quero sentir, eu quero aprender a técnica e me expor às diversas situações. Aí, a hora que eu entrar com dinheiro, não adianta também, começa com um contrato. Cara, você começa com um contrato, tá dando certo, agora eu vou operar 500 contratos. Não vai funcionar. Até porque a pressão é totalmente diferente. Eu gosto muito dessa sua linha de raciocínio, porque eu acho que é um paralelo que eu faço também com algumas pessoas, inclusive algumas pessoas da minha família, que às vezes falam, não, porque eu vou começar a focar, você tem tempo? Não tem. Você já investiu? Não, nunca investi, botei, sei lá. Ou então comprou um tesouro direto, uma coisa desse tipo, e o cara tá lá tranquilo. Não, eu invisto. Mas, pô, nunca viu, nunca parou nem pra fazer a marcação na curva, né? Que é, aí, beleza. Aí, pô, então, cara, é a analogia que eu faço com a minha mulher quando a gente começou a jogar videogame, né? Que ela falava assim, não, eu adoro videogame. Aí eu ia botar algum jogo, ela falou assim, não, mas esse jogo é muito difícil. Eu falei, pô, mas se a gente não jogar nenhum jogo, você nunca vai aprender. Sim. E hoje a gente, vira e mexe, a gente joga um joguinho. Aí esse último que a gente tava jogando foi assim, eu comecei a jogar sozinho. Ela falou, dá pra jogar 2? Eu falei, dá. Ela falou, não, mas é muito complicado, tem que apertar todos os botões. Agora é o contrário, né? A gente chegou a um ponto que agora ela me fala assim, e aí, vamos jogar? Então, mas obviamente, passou por uma situação de estresse, que é a dificuldade de você aprender, de você sair da zona de conforto, que é uma das coisas que as pessoas não gostam. Exatamente. Sentir um pouco ali também esse negócio que você falou, vai operar um contrato, aí você tem 1 milhão na sua conta, você vai operar um contrato, você vai ganhar R$50, R$200. Aliás, é muito comum, as pessoas olham para o day trade, com pouco estudo, o cara tem lá 1 milhão na conta, o cara já começa com 50 contratos, 80 contratos, porque assim, é o princípio da insignificância. Você tem um dinheiro, se opera um contrato, você vai ganhar R$20, você não tem a disciplina. R$20. É um valor que não faz diferença, né? Seja para bom ou seja para o mal, né? Então, para o cara que tem 1 milhão, ele vai operar 50 contratos, para ele não faz muita diferença, mas a soma, é o que eu costumo dizer, morrer de hemorragia com 1000 cortes de papel. Né? Então a pessoa vai perdendo. Quando olha para trás, cara, eu perdi 100 mil, 200 mil, 500 mil, como é que eu fiz isso? Né? Com cortes de papel. E é engraçado até. Isso aí me lembrou uma coisa que aconteceu ontem. A gente tá gravando hoje numa segunda-feira. Ontem eu fui lá. Você se cortou com papel? Não, mais ou menos. Quase. Eu fui lá na casa da prima da minha namorada e tudo, e a gente foi jogar o tal do Jogo da Vida. Vocês já jogaram esse jogo? De tabuleiro? Gosto bastante. Eu não gosto de jogo, por incrível que pareça, não gosto de jogo. Por incrível que pareça. E o Jogo da Vida tem um negócio que, em paralelo, enquanto você tá lá no tabuleiro, tem uma coisa de que as pessoas, quando, né, vamos dizer, a gente tá jogando o jogo no tabuleiro, tá andando nas casas, e aí você vai rodar a roleta lá para achar qual que vai ser o número que você vai andar nas casas de 1 a 10. As pessoas podem, em paralelo ao jogo, apostar qual número que você vai sair. E se sair o número que eu escolhi, eu ganho 10 vezes o número que sair. Alavancagem. Exatamente. Só que é uma coisa muito engraçada. Porque a todo momento você tá pensando, poxa, mas se eu ganhar, eu vou ganhar 10 vezes. Só que aí quando você vê, passa um monte de rodadas, você nunca acerta o número, até que de repente você ganha... Aí te paga tudo que você perdeu, né?
E é incrível, porque na hora que você ganha... A estratégia do pozinho. Na hora que você ganha, você zoa todo mundo na mesa, você fala, aí, tá vendo? Acertei. Só que você não se dá conta que você já perdeu as 10 vezes. Essa é a 11ª. Você botou no É a 0 a estratégia 0. do pozinho. E aí, quando você vê, você passou, na verdade, 2 pra frente, 1 pra frente, assim. E é muito curioso isso. E complementando o que vocês estão falando, é a questão da troca de nível, né? O desconforto da troca de nível. Então, que eu acho que o mercado, ele tem muito isso, assim. Porque o mercado, ao mesmo tempo, ele sempre vai ser desconfortável em algum grau, né? Principalmente quando a gente está falando de análise técnica e trade. Ao mesmo tempo, ele não pode ser muito desconfortável a ponto de você perder as estribeiras, né? É igual o carro. O carro ele vai a 220, mas você ficar andando 220 toda hora, você vai... Uma hora vai. Você não pode ficar no limite o tempo todo, né? Sim. E ao mesmo tempo, sempre que você muda de nível, tem um desconforto muito grande. Então, você está operando com 5 contratos hoje, você tem um certo desconforto. Aí a pessoa fala assim, não, pô, já tô bem, tá tranquilo e tudo. Vou começar a fazer um processo, porque também você não pode ficar, né? Você não pode ficar no mesmo patamar sempre. Aí vai ter o desconforto, tem a dificuldade, tem a coisa toda, até no momento que aquilo fica confortável. Aí você fica um tempo e depois passa pro próximo nível. Por isso você tem que ter um plano. Eu escutei, desculpa te cortar, mas eu escutei do GCE. A gente fez tem 2 podcasts. 3 podcasts. 3 podcasts atrás. E a gente já tinha gravado, porque final de ano é aquele caos de agenda, então a gente gravou com o GCE. E uma das poucas coisas, assim, que, pô, obviamente, extrapolam o limite aqui de mercado, porque, assim, o GCE é um cara de tesouraria, então tem muita coisa que ele fala que é, de fato, de mercado, pô, tese de investimento e tal. E uma das coisas que ele falou, assim, que eu vou guardar para minha vida no sentido de extrapolar mercado, para qualquer coisa na minha vida, ele falou assim, uma vez a gente estava conversando, vou falar do que é sobre cripto, e eu falei assim, cara, eu não entendo muito, mas eu botei um pouquinho lá. Se der certo, beleza, se der errado, beleza. Aí ele falou assim pra mim, cara, vou te falar um negócio. Se der certo, você vai ficar... Eu vou falar... Você vai ficar puto porque você ganhou, porque você vai ganhar pouco. Assim. Ele falou que ele quer uma posição que ou ele fique puto ou ele fique puto. Entendeu? Ou você precisa sentir aquele negócio, porque assim, se você botar pouco, você vai ficar puto porque você... Porque você ganhou pouco, e se você perder, vai falar assim, dane-se, aquele dinheiro... Só que assim, aquele dinheiro era alguma coisa que deveria ser relevante para você. Então você botou esforço em uma coisa que é zero relevante e que no final das contas, independente do resultado, o resultado seria irrelevante para você. As pessoas não têm respeito pelo dinheiro. Não é isso. Sim. É isso. E aí ele falou isso para mim, eu falei assim, cara... Ele falou, cara, eu não boto esforço em nada da minha vida. E aí, obviamente, extrapolando o mercado, que, pô, não fica só restrito aqui a gente. É qualquer coisa na sua vida, né? Entre de cabeça no negócio, faça o negócio. Porque se der errado, você vai ficar puto, mas beleza. Você, pelo menos, foi lá e tentou e, obviamente, faça de uma maneira que, né, não é se jogar em qualquer coisa de qualquer maneira. Mas aquilo, cara, aquilo pegou na minha cabeça. A gente conversou isso, sei lá, por exemplo, foi janeiro do ano passado. Eu acho que foi essa conversa quando a gente teve, ou talvez dezembro de 22. E aí aquilo pegou, eu falei, cara, faz total sentido e eu vejo como se aplica muito a gente aqui nesse dia a dia, né? As pessoas, elas começam, assim, são coisas distintas, né? Quando você fala, pega um pouco do seu capital e vai pro day trade, é obviamente porque tem uma alavancagem relativamente grande quando você vai operar. Mas isso não quer dizer que você tenha que operar com um valor tão pequeno que aquilo literalmente não faça a mínima diferença na sua vida se você acertar big time ou se você errar. Então, por isso que eu defendo a ideia de que você não deve começar pelo day trade com dinheiro de verdade, porque você não entende isso, você não sabe nem o que olhar nesse aspecto de gestão financeira, de gestão de dinheiro. Você não sabe essas coisas que você está falando, as pessoas não têm a menor ideia. Quem começa no day trade sem ter passado por todo o processo. Né? E o processo é exatamente você entender, estou aqui fazendo uma rentabilização de capital, eu vou investir porque trading, por mais que seja position trading, é renda ativa, né? E eu preciso gerar uma renda para... Eu quero me aposentar aos 45 anos, eu tenho 18, eu quero me aposentar aos 60, não importa. Você vai ter que ter uma carteira, né? Depois, se quiser, a gente fala sobre investimento, mas você vai ter uma carteira que sustente você, ou de renda passiva, ou de comendo o seu patrimônio até você morrer, e você tem que rezar para você morrer antes que o dinheiro acabe, senão você vai ficar pobre. E aí, depois que você entendeu isso tudo, você vai perceber que a disciplina supera o talento. Então, o nome do jogo vou rentabilizar capital. Beleza.
Então, como é que eu vou fazer isso? Investir no meu dinheiro. Da onde virá o dinheiro? Vem do meu trabalho. Que trabalhos você tem? Você tem que ter mais de uma fonte de renda. Qualquer pessoa tem que ter mais de uma fonte de renda, né? Não existe ninguém que fique rico com uma única fonte de renda, né? Fica milionário, né? Rico até tem. Mas e aí... porque quando você tem uma fonte de renda só, você está vulnerável. Sim. Né? Eu tenho um emprego, eu sou diretor do banco. Aí, geralmente, a pessoa gasta quase o tanto que ganha. Né? Eu ganho 50 pau e vivo no cheque especial, no cartão de crédito. Beleza. Você perde emprego, você não sabe fazer outra coisa, tem que se reinventar. Como aconteceu comigo. Sim. Eu não sabia fazer outra coisa, eu acabei virando professor. Então, e aí, o que vai acontecer? Você vai entender que é um processo, você vai ter que ter uma renda ativa. E o que eu vou fazer para ter essa renda ativa? Eu tenho o meu emprego. Eu tenho tempo de fazer day trade? Não, eu não tenho. Então eu vou fazer swing trade. Eu tenho tempo? Não, não tenho. Então eu vou fazer opções. Eu vou procurar, dentro de tudo que eu conheço, aquela alternativa que se acomode à minha realidade. Porque muita gente, eu tenho um amigo, inclusive, da academia, ele vai assistir, ele sabe que é ele. Ele sabe é pra que você. É ele. Pra você. Eduardo. O nome dele é Eduardo. Ele tá rindo essa hora. Ele trabalha numa grande montadora, etc. Ele quer sair porque quer sair. Não, eu não aguento mais essa vida. Cara, eu falo pra ele, cara, eu quebro suas duas pernas se você fizer isso. Pelo amor de Deus, né? Não largue o seu emprego para viver de trade. É errado. É errado. Não vai dar certo. Né? Aprenda a tirar dinheiro do mercado. Você vai operar opções, na pior das hipóteses, você vai trabalhar uma vez por mês. Uma vez por semana. Né? De sábado, você dá uma olhada, arma suas situações, ou vai operar milho, né? Alguma coisa assim. Porque se for nessa de day trade engraçado, né? Me ocorreu agora. As pessoas querem fazer o day trade porque querem a tal liberdade financeira. Cara, day trade é CLT. Você tem hora para entrar, você tem hora para fazer, você tem relatório para fazer, você tem um chefe que é você mesmo, você passa estresse, passa nervoso, a reunião de feedback é na hora que você vai dormir. E você precisa pelo menos estar, assim, é engraçado porque às vezes você fala, não, vou bater a meta, bati a meta do mês, aí beleza, você bateu a meta do mês, você desliga, né? Tá bom, então. No terceiro dia você bateu, você vai ficar 27 dias sem olhar para o mercado, sem saber nada, para depois, mês que vem, quando virar, você vai olhar de novo. Não, claro que não. Você não consegue. Isso é horrível, né? Imagina. E outra coisa, e assim, o day trade, ele tem um lance que é um desafio que a gente passa, por exemplo, todo dia, que é o seguinte, nossa, hoje ganhei muito dinheiro, putz, eu fiz 1.500 pontos no índice, fiz 50 pontos no dólar, aí que eu falo que são as peripécias operacionais, né? Subi comprado, já virei a mão, desci vendido, peguei o movimento todo da venda, blá, 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 tal, segunda-feira. Terça-feira de manhã, meu amigo, não adianta o que você fez na segunda-feira. Você vai ter que fazer, assim... Sexta-feira você encontra o cara, eu devolvi tudo. Pior que assim. E Becker, uma coisa, a gente indo mais para a parte técnica e tudo, aproveitar, né, que estamos aqui com o professor de análise técnica da B3 para a gente ir mais a fundo. Você falou muito da questão do plano. O plano de trade, na sua visão, ele é composto do quê? Assim, o que a pessoa precisa considerar na hora de criar um plano de trade, na sua opinião? Tá, então, assim, é que as coisas para mim se confundem um pouco. Eu tenho um plano de investimento dentro do qual o trade faz parte. Pode ser. Né? Então, assim, o meu sistema, se eu puder falar dele, claro. O meu sistema eu tenho as ações que eu compro todos os meses. Claro, eu tenho um cálculo que é o cálculo do preço teto. O que é o preço teto? O preço teto é aquele valor que esteja abaixo. Vamos lá. Se eu comprar uma ação, eu quero que ela me pague no mínimo 6% de dividendo ao ano. Né? Mas é inflação. A empresa corrige a inflação naturalmente. Né? Eu sou dono da Ambev. Tem inflação. Você acha que ela não vai passar para cerveja a inflação? Então, se passou para cerveja, você vê lá a DRE, né? Aumenta o faturamento, aumenta o lucro e cotação segue lucro. Normal. Então, ela já é defendida automaticamente pela inflação. Então, eu quero 6% ao real. Então, que preço eu teria que pagar para que, tirando 6%, né, aquilo daria 6% de dividendo? Então, eu faço, baseado nessa premissa, eu vejo qual o preço máximo que eu devo pagar na ação para ela me dar 6% ao ano. Então, quanto mais baixo eu comprar, né, maior será o meu yield on cost naquela compra. Sim. De modo que, se eu fizer isso de maneira consistente ao longo dos meses e dos anos, eu sempre terei um custo médio
abaixo do preço à vista, o que vai me garantir dividendos maiores do que aquele que está na tela. O dividendo na tela é 12 meses de dividendo dividido pelo preço que está piscando ali. Né? O preço caiu por causa de uma notícia, o dividendo aumentou. Falando, nossa, você tem que saber ver isso. Bom, dito isto, então eu tenho uma compra mensal que eu faço. Quando não tem nada para comprar, está tudo caro, eu falo, nossa, que desgraça. Eu pego aquele dinheiro que eu compraria e eu coloco numa LTF de renda fixa. Né? Porque imposto é menor, 15%. Né? Eu largo lá qualquer coisa, eu vendo e D mais um está lá. Bom, e aí eu tenho ações que eu faço trade. Eu tenho um capital de giro. Esse capital de giro é dividido em 2 pedaços. O primeiro pedaço eu faço trading com gráfico mensal e semanal. E é position trading. Eu também uso esse gráfico semanal para opções, mas com muito menos dinheiro. Porque opções, se você opera... Cara, não precisa de muita coisa, não. É estocástico de 14 com high-low e Larry Williams, 9 com 21. Cara, botou compra no gráfico semanal, em 6 semanas, aquela opção que eu comprei me dá de 100% a 200%. Ah, vai dar todas as vezes? Não. Mas eu tenho um trailing, né? Chegou 100%, ou 3 candles positivos, eu boto no 0 a 0. Ah, e se voltar? Se voltar, voltou. Ué, né? Não tenho controle sobre isso. Então, e aí, o meu plano é, basicamente, eu tenho um capital de giro que eu vou remunerar. Então, primeiro passo do plano de trade. Definir um capital de giro que tenha alguma representatividade sem perigo no meu plano geral de investimentos e que faça sentido no meu plano geral de investimentos. Então, segundo, eu vou escolher os ativos. Edu, você opera mini índice, mini dólar? Opera no gráfico diário, mas não muito. Tem coisa muito melhor para você. Você pega o WSP, tem pouca liquidez, mas se você operar pequeno, tem. Ele tem um gráfico muito mais fluido, muito mais fácil, mais direcional. Eu tenho até medo de falar isso, porque aí os day traders vão lá, vão operar, né? Estraga o ativo. Né? Que nem fizeram com o milho, né? Deram uma estragada por causa de day trade, mas tudo bem. E aí, dentro desse contexto, eu tenho um único setup, eu não opero outro setup. Por quê? Porque eu só vou entrar numa operação baseado na análise gráfica. Eu vejo lá, porque a análise gráfica clássica, ela foi criada a partir de gráficos semanais e diários. Sim. Não tinha gráfico de um minuto. Não tinha como calcular, não tinha como nem... O Muniz a Roma, gráfico 1 minuto, né? Não tem, porra, não existe, né? Então, a análise gráfica, ela funciona, embora a fractabilidade, gostou? Do gráfico, né? Ela funciona com maior eficiência nos gráficos maiores, né? Diário e semanal. Então, eu analiso por análise gráfica, suporte, resistência, pivô, eu vejo a tendência, eu começo a tendência do anual, depois do mensal, depois do semanal. E aí, feito isso, eu uso basicamente estocástico com high-low, junto, eu olho um e olho outro, e junto com os setups da 9 com 21, os famosos 9.1, 9.2, 9.3, né? E é isso que eu opero. Então, o meu plano eu tenho um limite de perda, né? Eu tenho um limite de perda diária, se fosse day trade eu teria um limite de perda diária. Como é gráfico diário e semanal, eu tenho um limite de perda semanal e um limite de perda mensal. Pô, se eu perdi, eu não opero. Tem que ter disciplina. Eu não opero. Eu pego aquele meu dinheiro, boto na renda fixa para ele não ficar parado, né? Vai que a corretora quebra no meio do... né? E boto meu dinheiro lá, mês que vem eu volto. Mas raramente, cada vez menos acontece isso. Bom, e aí eu entrei na operação, eu não tenho um alvo. Você vai carregando o stop. Eu vou carregando com uma média de 5. Uma média aritmética de 5. É o meu trailing stop. Né? Às vezes o preço dá aquela fugida para baixo da média de 5, mas a média está empinada ainda. Né? Eu opero só na compra. Eu não opero vendido. Só nas opções eu opero venda, mas eu opero só na compra. Às vezes o preço cai, mas a média está empinada. Eu fico quieto. Então o seu stop, ele não fica, por exemplo, no fechamento abaixo da média de 5. Ele fica na inclinação da média de 5. Estabelecendo, você vai entender. Quando ele fizer um 5.1 para baixo. Entendi. Como se fosse um 9.1. Né? Quando ele faz um 5.1 para baixo. Aí eu coloco na mínima. Se ele me pegar, pegou. Se ele não me pegar... No gráfico semanal, isso. No gráfico semanal.
Semanal. É difícil, nossa. Geralmente... E você tem uma ideia de percentual desse capital de giro que você usa? Tipo assim, 1%... É 1%, sempre 1%. Eu só boto 1% do meu capital, que é grande, né? Mas 1% é bastantão, já dá para se divertir. Né? Não é bastantão, assim, não sou Você é um seguidor de tendência clássico. Sim, assim, seguidor de tendência clássico. Com a maioria dos market wizards. Cara, exatamente. Então, vai convergir na mais um que vai falar aqui que o 15 a cada 10 mas você sabe por quê? Porque como eu sou holder, eu vou fazer essas coisas com ações que eu já compraria. Entendi. Ou aquelas que fazem parte da lista da tal da BEST, né? Eu Banco, estive lá semana elétrico. passada. Oi? Eu tive lá no escritório do Bar semana passada. E eu fui professor da Luíse. Da Luíse. O Bar se deu aula na FECAP, né? E aí, foi engraçado, cara, que história. Eu tava dando aula na FECAP, tudo bonitinho e tal. E aí um dia chegou, assim, um LinkedIn, né? Luíse Barsi. Mas não tinha foto. Eu falei, como assim Luíse Barsi me chamando? De onde que ela me achou, né? Aí eu não sabia que ela era aluna, né? Porque assim, eu comecei a dar aula no primeiro dia, eu nem olhei o nome dela, eu não faço chamada, né? Vai quem cai, né? Vai quem quer? O cara tá pagando. É isso. O cara tá pagando, ele vai se ele quiser. Tem que ser dele, né? Ele vai se ele quiser. É adulto, não é mais criancinha, né? Bom, e aí eu descobri que... Aí depois eu fiquei até com medo. Eu falei, pô, vai que alguém entra sequestrador aqui, né? E eu tava dando aula pra ela. Gente boa pra caramba, tal, não sei o quê. Através dela eu fiquei amigo do William Vollers, lá o rei dos ovos, lá, né? Não sei se vocês conhecem ele. Não. Ele é um cara bom, ele fala só com gente, sabe, investidor grandão e tal, mas é um cara simplão. Bom, e aí eu me perdi. O que eu tava falando? Velho é assim, velho caduco. Que ele falou que ele tava lá no escritório do bar. Seguidor de tendência. Então. Isso, eu falei que o simples funciona. Então, tem aquelas BEST lá, né? É um monte de empresas que fazem parte do BEST. Eu faço trade com isso. Se der um rolo, eu vou precisar ficar com esse cara, eu fico. Porque está me pagando dividendos. Eu aproveito e rentabilizo com opções. E eu sempre estou com o dinheiro girando. Né? Eu nunca estou parado sem fazer nada. Né? Mas o coisa caiu. Eu sempre terei uma estratégia de opções que vai me ajudar a minimizar aquela queda. Né? E o legal dessa história toda é porque, vamos lá, se uma empresa está te pagando dividendos, ela está dando lucro. Ao longo do tempo, eu conheço algumas pessoas que já têm empresas há bastante tempo, que elas falam assim, cara, hoje meu preço, se eu fosse botar o meu preço médio é negativo. Né? Então, exatamente. Então, assim, tem esse lado também positivo da coisa, né? Obviamente, a gente vai ter que botar na balança aqui, aquilo que você falou, inflação, o jurar era melhor botar, porque tem também aquela história, né, o CDI bate qualquer coisa aqui no Brasil, mas isso aí, obviamente, se a gente pegar o Ibov, né? Se a gente botar Ibov contra o CDI, beleza. Que é um índice ruim. Isso, eu concordo com você. É um péssimo índice. Porque é um índice de liquidez. É índice para trader. É índice para trader, porque é um índice de liquidez. Sim. Então, assim, tem várias empresas que até brincam com o pessoal às vezes e falam assim, você estava falando aqui, a gente está falando de um índice, mas, pega aqui, pega essa ação aqui, ó. Pega essa aqui. Mas olha essa aqui também, olha essa aqui. Quando você vai olhar, tem uma cesta relativamente grande até de ações aqui no Brasil, apesar da pouca liquidez da nossa bolsa. Que bate qualquer coisa. Pequeno, que tem uma performance muito positiva e até, de certo modo, com uma tranquilidade razoável, né? Aí entra o meu lado do professor. As pessoas, não estou dizendo que você aí que está assistindo é assim, mas você certamente conhece gente que é assim. As pessoas têm uma dificuldade de ligar 2 pontos com uma reta. Sério. O pessoal fala assim, eu ouço muita gente famosa de mercado, não, porque não adianta, dividendo não adianta nada, porque a ação é diminuída. Cara, se eu for por esse raciocínio, né, a Taesa deveria estar preço de tela de graça. O preço volta. Por que o preço volta? Porque cotação segue preço. De novo, você pega a DRE, demonstrativo dos resultados do exercício. Isso é um demonstrativo financeiro. Se você procurar no YouTube, aí você vai entender como é que funciona. Mas é assim, basicamente, DRE é uma coisa que todo mundo faz. Né? Você pega o seu salário, aí vai tirando Netflix, aluguel, carro, né? E sobe aquela coisa triste, né? No bottom line, na linha de baixo. Depois ainda tem imposto, né? Isso, é isso. É que no nosso caso ele já vem antes. Já vem antes,
A DRE, você pega... Qual que é o salário de uma empresa? O seu faturamento bruto. Né? Desconta aquelas desconto de nota. Não vou dar aula disso aqui, mas tem o faturamento bruto. Aí você tira o custo dos produtos vendidos, quer dizer, o custo de matéria-prima, não sei o que e tal. Aí você tem as despesas, né? Internet, salário... Aí você tem as despesas financeiras, juro que você paga, dinheiro que você aplica e recebe. Aí sobra lucro antes do imposto de renda, ou maledeto, no imposto de renda, aí sobra o lucro. Você concorda que se o meu faturamento aumentar e eu puder controlar os lucros, o meu lucro subirá? Sim. E por que a ação valoriza? Porque se você olhar um balanço, imagina uma letra T. Você tem aqui, ativo, vou fazer espelhado porque quem está vendo. Ativo, passivo, e aqui embaixo tem uma perninha assim chamada patrimônio líquido. E o que acontece? Ativo menos passivo é patrimônio líquido. Como passivo e patrimônio líquido estão numa coluna, as duas resultados embaixo tem que estar sempre igual. Sim. Concorda? Chama método da partida dobrada. Mas eu vou falar um negócio. Isso na faculdade dava um trabalho de bater um lado com o outro. Não dá. No início dava, era difícil. Porque as contas contábeis são muito... Bom, tudo bem. Mas é isso aí mesmo. E aí o que acontece? A empresa deu lucro. O lucro vai estar aqui embaixo no patrimônio líquido. Só que é o dinheiro dos sócios. Mas fisicamente, onde é que o dinheiro está? Está no caixa, que é no ativo. Sim. Então, eu pego um pedaço do lucro, né, e tiro para pagar dividendo, essa coluna diminui. Então, mas como o dinheiro saiu do caixa, isso aqui diminui. Né? Aí o preço é descontado para ajustar isso. Só que a empresa ela continua trabalhando, aí o lucro aumenta. Então, o lucro aumenta aqui, precifica e o preço vai embora. Então, cotação segue lucro. Essa história de que... não me convence essa historinha. Não, pagou dividendo, fica na empresa a mesma coisa. Cara, se veio para minha mão, eu faço o que eu quiser, inclusive reinvestir na empresa ou em outra. O grande problema, na real, é que as pessoas, o que acontece? Muita gente chega pra gente e fala assim, a empresa vai pagar, fica X amanhã. Então, ele quer comprar um dia antes e vender um dia depois. Para isso tem que ter plano também. Entendeu? Isso que acho que as pessoas acabam criticando um pouco da parte de dividendo. Mas se a partir do momento que você está comprado há um bom tempo e vem, igual você faz, né? Carregando posição, usando opção, diminuindo o preço médio, fazendo maneiras de continuar aumentando o seu patrimônio naquela ação específica e sendo remunerado pelo dividendo, é muito mais vantajoso do que você, né, comprar num dia porque paga amanhã, então eu vou ter... fazer trade de opção. E a outra crítica também é falar assim, então, né, porque quando fica X, você desconta o valor da ação. Então essa ação era para estar valendo muito mais do que ela vale hoje. Pois é. Em tese, é isso. Eu vou dar um hack aqui. Isso é legal, Boa. Eu faço trade de imposto de renda. Sério. Eu acho que eu sei qual é. O que acontece? Tem empresas que vão pagar um bom dividendo, né? Numericamente bom. Então significa que aquela ação vai cair. Então, na Datacom, eu compro, sei lá, a ação vale R$10, ela vai pagar R$1 de dividendo. Eu compro por R$10. No dia seguinte, eu tenho direito àquele R$1, mas a minha ação está 9. Então, no meu caixa, né? No médio prazo, no longo prazo, quando pagar vier para o meu dinheiro, para o meu bolsa, aquele dividendo, eu tenho R$10. Só que eu fiquei com prejuízo contábil, que eu uso para abater no meu imposto de renda. Olha aí. Perfeito. Então, E, Edu, dica ponto, da rodada, assim, hein? Você fala bastante do milho, você falou daqui do trade do boi. De onde chegou onde você começou a operar commodities? Quando que você viu essa oportunidade ou esse interesse por operar commodities? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acompanha a gente que é só índice dólar-ação, índice dólar-ação, índice dólar-ação, eu acho que dólar índice ação. Aliás, isso é uma fala, se você for notar, uma coisa que é importante o pessoal de casa ficar ligado, que o Edu mostrou um portfólio de estratégia, como que as coisas conversam, né? E até outra coisa, ele usa também análise fundamentalista, porque, obviamente, uma aula ele não... Porque, assim, a gente brinca até aqui, falou de análise técnica e tudo mais, mas, assim, você está olhando boas empresas e o timing para comprar boas empresas. Exatamente. Então, no final das contas, você está olhando, primeiro, pelo gráfico, a tendência, se a sua cabeça, obviamente, faz sentido, se o mercado está vendo a mesma coisa que você, e, obviamente, você olhou lá, viu que é uma boa empresa, acha que faz sentido para você. Então, você tem ali o lado fundamentalista da coisa, você tem um lado técnico da coisa, que não necessariamente, porque assim, até desculpa te interromper, mas assim, muita gente acha que a análise técnica é simples e puramente curto prazo. E você, olhando para o gráfico semanal e mensal, mata tudo isso, né? Porque assim, eu já vou chegar no milho. Tudo bem? Mas eu vou aproveitar aquele gancho que você falou no começo e defender a análise gráfica. Porque assim, qual é o argumento dos fundamentalistas? Você que é fundamentalista, prepare-se. Qual é o argumento do fundamentalista? Né? Porque os caras tentam adivinhar o futuro, né? Não sei o que lá. Mas a análise fundamentalista também.
tenta adivinhar o futuro. E ninguém consegue prever o futuro. A mãe de Ná conseguia, mas ela morreu. Né? Ninguém consegue prever o futuro. Então, o que um analista fundamentalista faz? Ele vai olhar o histórico da empresa. Né? Ele vai ver lá crescimento, vai ver evolução do patrimônio líquido da empresa, lucratividade, dívida equilibrada. Ou seja, ele olha o passado para inferir a possibilidade de um futuro. Isso. E ele faz um troço... Eu sou crítico de valuation. Valuation, para mim, eu vou lá no Google, digito assim, ABEV 3, aparece um número. Esse é o valuation. Porque quando você faz o valuation, existem vários métodos de valuation e todos eles, em algum momento, eles estimam alguma coisa. Estimar é chute. Colocando popular, os caras de fundamentalistas estão arrepiados. Estimar é chute, como diz o Didier Aguiar, né? Aquele filósofo, Casquion chute. É chute. Eu vou lá, da Modaran, né? Que tem aquele fluxo de caixa descontado e tal. Estime o fluxo de caixa na perpetuidade. Cara, se cair uma bomba, não tem perpetuidade. Você não sabe se vai acontecer. Eu estou estimando. Estimou, chutou. Chutou, está tentando adivinhar o futuro. Igual a análise técnica, tão criticada. Então, a análise fundamentalista, ela olha o passado para inferir a probabilidade de um futuro. A análise técnica faz o quê? Ela só muda a natureza dos dados, porque a análise fundamentalista estuda a causa do movimento dos preços e a análise técnica estuda o efeito. Eu brinco muito que a gente vai para o mesmo lugar com duas estradas diferentes. Né? Pois é, exatamente isso. Né? Então, ao invés de ficar com essa briguinha, cara, usa as duas. Porque é aquilo que você disse. Né? Se a análise fundamentalista te diz o que comprar, a análise técnica vai dizer quando é o melhor momento para comprar. Por que não, se você tem isso? Mas por que muitos são críticos? Porque eles tentam fazer trade, perdem dinheiro, né? Toma 4 stops, essa porcaria não funciona. Aí desiste e fica bravinho e fica criticando. Né? Mas se você dedica esforço, né, tempo, dedicação, etc., para entender a análise técnica, você vai ver que ela é uma excelente aliada. Eu consigo extrair mais do que eu extrairia. Eu também sou fundamentalista, eu também sou investidor, só que eu tenho um time melhor, que melhora o meu yield on cost, melhora o meu preço médio, melhora tudo. Então, why not? Por que não? Boa, perfeito. Boa. Da questão do milho, eu te perguntei. Milho. Aliás, hashtag Janaína Queiroz. Né? Vocês conhecem a Janaína Queiroz, né? A rainha do milho. Como é que eu comecei? Eu conheci os commodities lá em 2015, sei lá, aqui com o Marcos Moore, lá do Portal do Trade. Né? Ele operava milho. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Opera boi pra caramba. Opera boi pra caramba, etc, etc. Aí eu comecei a olhar para aquilo, eu gostei, achei bacana. Né? Comecei a operar na conta demo e tal. Walk the talk, eu tenho que fazer o que eu faço. Né? Comecei a operar na conta demo, etc. E eu falei, legal isso aí, né? E aí de milho eu comecei a operar, começou a dar certo. Aí começou a sobrar dinheiro. Aí comecei a operar boi. Começou a dar certo. Começou a dar mais dinheiro. Eu comecei a operar café. Eu falei, nossa, não, meninos, não operem café. É 5 pau de stop na média. É caro. E a liquidez, assim, aqueles candle 4 preços, aqueles buracos, né? Enfim, mas eu operava porque eu tinha um capital de giro bem gorducho, né? Então dava para operar. E eu falei, né? Eu cheguei a comprar um carro. O carro que eu tô aqui hoje, né? Eu comprei com um trade de boi. Olha aí. Né? Mas não façam isso. Eu não fiz o trade para comprar o carro. Mas é que, sabe quando você pega aquele monte, entrei, ele, E trailing stop também. E trailing stop também. Né? Eu peguei 34 pontos no boi com 10 contratos. Me deu um carro. O Vlad que conta, o Vlad que teve aqui também, né? Sim. Ele contando... Eu sou fã do Vlad. Não, ele é demais, cara. Ele é demais. Ele contando, por exemplo, do milho, e é aquela coisa, mas também um seguidor de tendência. É impressionante a quantidade... Não estou advogando a favor da seguidor de tendência, mas é impressionante a quantidade de gente que é seguidor de tendência e tem sucesso. Não estou falando, mas haverá... ninguém vai saber, mas haverá sinais, é isso? Assim, tem o seguidor... É dividido em 2. Seguidor de tendência e os tarados da Cracolândia. Falei. Hashtag falei. Foi ele que falou. Mas o Vlad ali mesmo contando, né? Que ele tem um sistema seguidor de tendência no milho.
E o milho, para quem acompanha, ele ficou lateralizado por muito tempo. Sim, está nesse momento. Agora, e o boi também, o boi tá assim. Agora voltou a ficar lateral. É que o milho deu uma chacoalhada aqui nesse vídeo. Foi bom, Spike até o final do ano. Não, ele deu uma E voltou Mas é que ele caiu muito, né? O ano passado deu aquela... Então, era justamente isso que eu ia falar, porque o Vlad contando que teve um sistema seguidor de tendência dele, e o Vlad muito disciplinado, ele ficou 2 anos tomando stop no milho. Dava o sinal, ele entrava, dava o sinal, ele entrava, dava o sinal, ele entrava. E mesmo que tudo bem, a gente sabe que esse sistema seguidor de tendência não funcionam tão bem quando o mercado fica lateral, mas ao mesmo tempo, se você for querer ser objetivo, você não pode deixar de entrar, e ele entrava. E aí, quando teve um movimento de queda do milho, em um trade desse movimento de queda do milho contra o stop, pagou o stop de 2 anos e sobrou bastante dinheiro. Sim. Porque assim, é mais fácil falar em seguidor de tendência com ações, porque uma empresa, ela é feita para crescer. Então, ninguém monta uma empresa para dar errado. Né? Uma empresa é feita para crescer. E ao crescer, cotação segue lucro crescendo, cotação. Então é mais fácil você seguir tendência em gráfico semanal e mensal, porque vai crescer. Cara, é ridículo ganhar dinheiro seguindo tendência em gráfico semanal. Não tem nem como não ganhar. Tomou stop? Sim, você vai tomar stop, óbvio. O stop é gordo. Mas quando ganha é mais gordo ainda. Então, Então, A dificuldade, às vezes, no commodity é porque a galera tem dificuldade de entender que o contrato, ele morre, né? Então, você precisa ter tem períodos em que, por exemplo, sei lá, o milho agora, o contrato mais líquido é o H. Então, você ainda tem uma janela boa de tempo. Tem uma vantagem nisso. A pessoa tem que aumentar o seu repertório. Não ficar, sair um pouco fora da casinha. Tem vários contratos. Então, é uma oportunidade de fazer arbitragem entre os contratos. Né? Long and short de séries. É isso. Dá para fazer isso, fácil. É bem tranquilo, aliás, de fazer. A Marta Matsumura faz muito isso. Ela faz arbitragem com boi. O Leandro faz também, né? Que a gente estava até conversando, assim. Então o milho, ele é naturalmente tendencioso, mas assim, ele é limitado porque é comida. Né? Na verdade, é matéria-prima para fazer comida. Né? Mas ele tem um range grande. E nesse range tem muitos pontos e ele pega a tendência aí. Mas não é um ativo tipicamente de tendência que ele vai subir, vai chegar a R$1.000, né, a saca. Não vai chegar. Mas ele costuma andar bastante e cair bastante. Porque depende de safra, entre safra, estoque de passagem, produção, a Ucrânia. Né? A Ucrânia é um grande player no mercado de milho. Né? Com a guerra, não tem mais Ucrânia, vão ter que se virar. E o preço, enfim... Tem toda essa questão para avaliar. Mas o milho, eu diria o seguinte, para quem quer seguir tendência, para quem não quer fazer day trade e quer operar alavancado, o milho é o café com leite, a sua primeira entrada, porque o stop é pequenininho. Urudu, 600 pau é pequeno. R$600 de stop é pequeno. Né? Lembrando que você está no mundo do dinheiro, a matéria-prima é dinheiro. Você não vai vir aqui com R$1.000 para operar milho. Você não... 1,5 ponto no máximo. 600 pontos. Uma pergunta, Edu. Assim, você falou que o mercado é, basicamente medo e ganância. Uma pergunta que eu também sempre falo aqui com o pessoal e pergunto para quem tem mais, né, bagagem, assim, se você acha que o mercado ele mudou com o tempo, com a chegada dos algoritmos, né, a quantidade de informação que a gente tem hoje no mercado. Tudo bem, muita informação às vezes pode ser muito mais ruído do que realmente informação que impacte, realmente que faça preço, ou realmente o mercado continua o mesmo, as pessoas são as mesmas, medo, ganância, emoções, enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Assim? Mudou no day trade. Você tem os algoritmos, né? Você tem softwares que vão pegar stop, aquela coisa arada toda, tudo isso é verdade, acontece. Mas no longo prazo, principalmente se você estiver falando de ações, não mudou nada. Porque, de novo, cotação segue lucro. Agora vamos falar de day trade. Então, mudou. Né? Hoje você tem os HFTs, você está lutando contra um monte de robô. Mas aí... por trás do robô tem um cara que é um ser humano, etc. Mas o robô é um algoritmo que executa objetivamente, né? Ele é programado para pegar stop aqui, levar para lá, não sei o quê. Eles têm um monte de dinheiro, eles pensam a longo prazo mesmo fazendo day trade e você não tem essa capacidade toda. Não, vou derrubar aquele HFT como um contrato do menino. Né? Então, assim, número 1, o mercado muda sempre. Né? O mercado nunca é igual. Né? Eu lembro...
não sei se vocês... Acho que vocês são dessa época, 2015, 2016. Sim. Que o dólar andava 8 pontos no dia. Sim. Você lembra disso? Sim. Dólar a 2 e Não, mas vou te falar, até pouco tempo atrás ali, até um pouco antes ali, 2019, 18, quando você... É que 19 até começou a andar um pouquinho, mas antes ali, cara, eu brinco com o pessoal, o que eu falo na época da pandemia, o pessoal começou, eu falo, pessoal, vocês estão vendo aí 20 pontos de dólar, 25 vocês estão ganhando, vocês estão felizes da vida. Isso aí não andava nem, demorava 3 dias pra andar isso. É louco. Vocês estão dando graças a Deus. Tanto de estratégia com stop de 1,5 no dólar. Pô, mas era isso, não dava pra fazer muita coisa, né? Você pega o gráfico diário do dólar, eu falo que é um gráfico peludo. O que é um gráfico peludo? Parece uma taturana, assim, né? Cara, faz uns 4 meses que o gráfico diário do dólar tá assim. Né? E não sai daquele... Bom, também tá. Dólar é moeda. Moeda tem um range de variação limitado, sim. porque se subir para sempre ou cair para sempre, quebra o país. Né? Não dá. Né? Então, é um ativo de lateralização. Mas vocês se lembram que o dólar era técnico, né? Candles limpinhos, pouco pavio. Hoje está igual o mini índice, aquela desgraça. Está horrível de operar. Né? O cheio tinha o maior volume. Outside bar. Né? Tudo quanto é lado. Então, traps. Então, o mercado muda. Para day trade, para swing trade de ações não muda nada, não. É a mesma coisa. Ah, mas o milho... Tá bom. O milho, ele tem essas coisas não previsíveis, porque tá ligado à commodity física. Sim. Então, dependendo do que acontece no mundo, o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, etc., né, a coisa vai fazer com que ele tenha comportamentos diferentes. O milho, ele não tem o comportamento que tinha até 2019. Ele pegava aquelas pernonas, já não é mais assim. Teve uma pernona agora, o ano passado, né, aquela quedona, mas já embaçou de novo. Teve um swing tradezinho ali em fevereiro, agora e tudo, mais então, curto. Ele já não é mais aquilo tudo. Né? Então, o mercado sempre muda, é até meio paradoxal, né? O mercado sempre muda, mas está sempre igual. Porque a única coisa que você pode contar com o mercado é a mudança. Pior que é verdade, é aquilo que a gente fala muito de estratégia, né? Tem momentos que você vai ter que adaptar a sua estratégia porque a volatilidade, ela muda, porque a dinâmica de preços muda e é um pouco do que você falou do dólar, né? O dólar, quem tinha estratégia de dólar naquela época, se fosse usado estratégia de dólar agora, ia ter 65 stops antes de uma mandada, né? E se você usa um trade objetivo, né? Ou você fica trocando de trading, fica trocando de sistemas, o que também é uma estratégia possível. Sim. Ou você acostume-se que você vai ter drawdown. Né? E o drawdown faz parte, né? De qualquer coisa na vida. Ninguém faz... É engraçado, a não ser que você acerte 6 números da Mega Sena, mas mesmo assim depois você vai ter que começar a ter drawdown, né? Que você vai começar a gastar o dinheiro. A não ser que você também, né, durma com o dinheiro embaixo do colchão, que também pode dar um drawdown. Drawdown pode de inflação, dar Cara, tudo, drawdown faz parte. Por mais que, mas a inflação, não sei o quê, a ação sempre cresce, mas a ação também cai. Sim. Né? Eu tenho Engie, né? Cara, você viu o gráfico da Engie? Cara, eu tenho que botar o meu monitor na vertical para caber o gráfico. Tá caindo. E eu feliz, né? Batendo palminha porque ela tá ficando barata, né? Coisa boa, eu quero comprar barato. Quero comprar na promoção. Né? Então, drawdown sempre haverá. E é por isso que eu escolho a carteira de dividendos, porque eu sou alheio ao valor financeiro do meu patrimônio. O meu patrimônio é a quantidade de ações e a renda que ela me proporciona. Ah, caiu bastante. Ótimo, porque eu só tenho empresa boa. Né? É a mesma coisa chegar lá pro Paulo Leman, a ação da Ambev caiu, hein? Ah, não, vou vender a minha empresa. Não, e você ainda tem, de certa forma, um risco diversificado, né? Porque, obviamente, nenhuma empresa sobrevive para sempre. E aí pode ser que alguma coisa aconteça, de fato, em alguma empresa que está na sua carteira e, beleza. Cara, uma outra empresa deixou de existir. É só você acompanhar. Ela dá sinal. Não é comprar e largar lá. Isso. Isso é uma das coisas importantes. Porque todo mundo fala assim, não, eu vou comprar para esquecer. Não esquece. Como é que você vai esquecer? Primeiro, que você vai ganhar dividendo. Então, você tem que saber quando é que você vai ganhar o dividendo. É isso. 2, se você gosta da empresa, por que você vai esquecer aquilo? Quando você tiver dinheiro, você compra mais. Imagina eu que operava Souza Cruz. E agora? Cadê a Souza Cruz? E tem uma coisa que é importante, né? Que você vê no Edu, você observa. Tudo que o Edu tá falando é uma estratégia que ele montou para ele e tá tudo dentro do planejado.
Não é que ele comprou uma ação para swing trade, deu errado e falou... Não é que ele comprou uma ação para day trade, deu errado e ele falou assim, não, então vai virar um swing trade. Muito. O cara casa com a ação. Vai virar investimento. O day trade que vira swing trade. Ou então o cara que entra com o propósito do swing trade, mas sem essa cabeça do Edu, e caiu, ele fala, não, mas aqui eu vou tentar segurar, vou manter, vai virar o buy and hold. Então, assim, é uma diferença muito clara. Às vezes, você pode estar fazendo a mesma coisa que outra pessoa, mas o fato de você ter colocado uma intenção e daquilo já tá dentro do seu planejamento, muda totalmente a forma que você lida com a situação. Que cai na disciplina. Né? Disciplina é seguir o plano. Exatamente. Seu plano não tá bom, você revisa ele. Você tem... Assim, eu sou partidário da ideia, que é uma ideia básica, elementar, mas que muita gente não... Quem não mede, não controla. Até o seu salário. Você tem o seu salário. Você anota, que nem todo dia 15, ou perto do dia 15, eu vou ao mercado especificamente para fotografar o preço das coisas que eu compro. Velho chato. Cara, eu consigo saber qual é a minha inflação. A minha inflação não é a do governo, porque a cesta do governo tem coisas... Eu não compro fralda. Eu não compro tintura para cabelo. Eu nem tenho cabelo. Né? Então, a minha inflação, que coisas eu compro? Né? Arroz, feijão, a marca do arroz, a marca do feijão, etc. Porque aí, o ano que vem, eu vou saber qual foi a minha inflação e o que meu dinheiro fez em relação àquela minha inflação. O líquido, quanto que eu botei. Porque, às vezes, eu perdi da inflação oficial, mas ganhei da minha. Né? Então, qualquer coisa você tem que controlar. Você vai investir? Você tem que controlar, você tem que saber exatamente... Porque, assim, tem uma questão que é as pessoas... É a gestão da covardia, né? Eu não quero olhar, né? Eu não vou olhar lá o profit chart para não ver o quanto eu perdi. Você tem que saber o quanto você perdeu. Exatamente. Porque assim, tem uma estratégia bacana que eu gosto, isso serve para quem faz day trade também, que é do Oliver Velez, né? Eu vi uma palestra dele explicando o seguinte, você pega 20 trades, né? E anota. Anota inclusive porque você entrou, você já viu isso aí? Aí, dos 23, qual é o meu pior resultado? Este. Então, eu vou trabalhar os próximos 23 para resolver este problema. Tem que ter uma disciplina desgraçada, porque a mão coça. E aí você resolve. Cara, no 19º, caí em tentação, o contador volta a 0, 20 de novo. Até eu não repetir mais aquele lá. Beleza, não repetir aquele lá, ótimo. Aquilo introjetou aqui, não repito mais. E agora, nessa nova situação, qual é o seu pior resultado? Você vai... É uma espécie de Kaizen, né? Você vai melhorando, você vai depurando. Quem faz isso? É um processo que leva tempo, né? É aquela coisa, você não consegue avaliar o resultado de um... Né? Ainda mais, mesmo o discricionário, que você não consegue fazer um backtest em si, a grande diferença do análise de performance do discricionário para o objetivo é a natureza daquilo que você está olhando, né? O discricionário subjetivo não é que a pessoa não tem como avaliar a performance. É que, na verdade, as métricas que ela vai usar em relação ao que ela executou. Exatamente. No fim das contas, né? Então, você vai ter uma noção que dentro da sua subjetividade você acerta mais ou menos tanto, você tem uma razão tanto. Não é um backtest, é um backdown. Você faz uma avaliação ali do que você fez. E assim, você não consegue ter essa avaliação, sendo bem honesto assim, com o pessoal, mês a mês até. Um mês em si é muito pouco, né? Não, nossa, para quem é seguidor de tendência é muito pouco. Então, assim... Faz poucas operações. Exatamente. Então, você vai avaliar, sei lá, 2 vezes por semestre, por trimestre. Você vai esperar 3 meses você fazendo aquilo para ver se funciona e ainda pode dar errado depois dos 3 meses que você usou para avaliar, né? No fim das contas. Aí a pessoa fala, não, eu vou fazer uma simulação de Monte Carlo. Aí aparece aquelas 312 linhas coloridas, parece um rabisco, parece que alguém passou um pincel ali, né? Mas é lógico, né? Tem 300 linhas, uma delas vai ser a sua, né? Então, mas aí, o que acontece? Que, ainda que você faça a simulação de Monte Carlo, na real, o seu vai ser diferente. Então, a única saída é você olhar para o passado o que você fez e ver o que deu e melhorar. É um caminho penoso esse. Sim. Né? Porque você vai fazer um negócio sem base, sem... Você fez a simulação de Monte Carlo, que é um apoio emocional, um apoio psicológico. Minha estratégia é mais ou menos... Ela serve para você definir estratégia, né? Mas não garante que você vai ter aquele desempenho lá da simulação, né? Então, o seu desempenho é medido exatamente pelo que você fez. E é uma coisa que eu sugiro para as pessoas, comecem pelo trade objetivo.
Fica mais mas fácil, não vou né? aguentar. Cara, se você não vai aguentar, você não está pronto para ser trader. É pra ficar chato. É. Acontece isso, acontece aquilo, tem que fazer isso. Acontece isso, acontece aquilo, tem que fazer aquilo. Aí fica Então, repetindo. é assim, de novo, eu insisto na ideia da análise técnica. Day trade é chato. Day trade é muito chato. Você fica... E é uma coisa que todo mundo sabe, né? Eu sou péssimo day trade. Por quê? Porque eu sou multifocado. Então, estou aqui olhando day trade. Eu não tenho... que tédio, meu Deus do céu. Aí ele me manda uma mensagem, eu tô lá no celular, falo, puto day trade. Quando eu vejo, lógico. Porra, eu não sirvo pra essas coisas. Você é aquela pessoa que fica olhando o leite assim, né? Aí tá esquentando o leite, você fica olhando, Aí você olhando. dorme a hora Aí que o você leite olha o sobe. celular, o leite. Exatamente. Eu não tenho paciência pra isso não, babá de candle, pelo amor de Deus. E Edu, qual a mudança, assim, o que você espera, assim, no mercado de capitais daqui para frente? Assim, você acha que o mercado vai passar por alguma mudança? Assim, as pessoas estão, como você falou, a gente já chegou a 5 milhões de CPFs, estamos aí crescendo cada vez mais. O que você espera, assim, daqui para frente? E assim? também da análise técnica, né? Assim, o que você tem visto da análise técnica? Bola de cristal. Não tem bola de cristal, eu vou na taça de cristal aqui. Então, mas é assim, é um grande negócio o trader de pessoa física. É um grande business. RLP, essa coisa, é um grande negócio. O mercado é um grande... mas é feio. Cara, você está no mundo do dinheiro, desculpa. Né? O mundo é assim. Né? Get used. Né? Acostume-se. Então, eu acredito que haverá cada vez mais abertura para trazer mais pessoas. Né? Então, eu acredito que teremos aqui um mercado de cripto mais consistente, um mercado de Forex aqui no Brasil. Já tem corretora, né, de fora se instalando aqui, né, enfim. Então, eu acredito que esse mercado tende a ampliar. Mas, se a gente não tomar cuidado e não matar o trader iniciante, esse mercado vai crescer na razão do crescimento vegetativo da população. O que é o crescimento vegetativo? É a quantidade de gente que nasce. Vai nascendo, vai chegando aos 18, 20 anos, aí sai do mercado. Aí a próxima leva... Né? Lembrando que esse crescimento vegetativo está cada vez menor, porque a taxa de natalidade está abaixo da reposição. Sim. Né? Que seria 2. Né? O casal morre e fica os 2 filhos. Então, se a gente não tomar cuidado em educar, e aí estou defendendo, puxando a brasa para a minha sardinha aqui, se a gente não tomar cuidado de educar e criar investidores competentes, pode fazer trade, pode, mas educa os caras para investir. Né? Você não é trader para ser trader, você é trader para ser investidor. É renda ativa. Eu vou usar o trade para tirar, ou day trade, ou swing trade, ou posição, sei lá. Eu vou usar o trade para tirar dinheiro do mercado. Vou defender de novo o meu lado. É muito mais fácil tirar dinheiro de position do que de day trade. Mas muito mais fácil. Porque tem uma tendência natural de subir, né, no longo prazo. Então, eu não prevejo nada. Eu não sou a mãe de nada. Mas eu espero que os responsáveis pelo mercado invistam bastante na educação do investidor, que tem que vir lá atrás, que é uma coisa que o primo pobre faz, está fazendo com uma boa competência, ensinar as pessoas a lidar com dinheiro. As pessoas não sabem lidar com dinheiro. A gente vem de uma cultura, eu sou dessa época, em que, velho, né? Eu sou dessa época, é papo de velho. Mas em que você tinha hiperinflação, você tinha inflação aí gigantesca, né? Eu lembro de investir no overnight, nossa, naquela época, né? Dá 70% ao mês, né? E a minha inflação não era essa, eu ganhava dinheiro, era rentista, né? Porque minha inflação pessoal não era isso. Então a gente tem uma cultura ainda latente de pensar no curto prazo, de não valorizar dinheiro, a gente tem uma baixa autoestima, nós somos um país bem pobre, nós somos pobres. Você ganha muito. Tá, eu ganho muito, mas a maioria ganha pouco. Né? E as pessoas ficam presas naquela ideia, eu ganho pouco, eu já trabalho pra caramba, não tenho como fazer uma renda ativa. Tem. Você vai ter que se esforçar um pouco a mais no começo para você poder sair da corrida dos ratos, famosa lá do Pai Rico, Pai Pobre e tal. Mas assim, eu espero que o investimento em educação financeira e educação para investimento ajude o mercado a crescer. Senão, a gente vai ficar patinando no crescimento vegetativo da população.
Muito bacana. E, Edu, uma outra pergunta também que eu sempre faço para quem está aqui com a gente, é você contou um trade vencedor. Mas se você puder contar ou um trade que, assim, que deu ruim, mas que você teve um aprendizado muito bom, ou alguma experiência que você teve no mercado que você, né, queira contar. Meu primeiro trade, eu não vou falar o nome do cara, porque eu nem sei se ele é ativo ainda, mas é uma sala de um tal de um japonês. Bom, não era o Sasaki. Mas eu entrei seguindo sala, não sabia nada, né? Ele dava call, eu seguia. Eu não sabia que ele virava a mão. E ele, coloca mais um contrato, coloquei mais um contrato, coloca outro, coloquei, sem saber nada, nada. Foi o primeiro trade da minha vida. Aí ele virou a mão, e ele avisou que ele virou a mão depois. Eu tomei um loss. Eu perdi R$700. Para quem não tinha dinheiro, né? Era muito. Aí foi o que eu aprendi, que você não segue call de ninguém. Não se segue call. Eu estou dando call. Na minha cabeça, você pode até seguir call na conta demo para aprender a dinâmica da operação. Mas depois que você aprendeu a operar, não houve ninguém. Por quê? Porque aquele alguém, ele está operando num controle de risco, num controle de planejamento, um dinheiro que não é o seu. Você não é aquele cara, né? Não adianta eu seguir o Barsi, não, eu vou meter tudo em IRB. Eu não sou o Barsi, velho. Eu até entendo o case da IRB, né? Concordo com ele, uma série de coisas, mas eu não sou o Barsi, eu não vou dar all-in, né? E o pessoal ouve e dá all-in. Teve até um cara aí que está processando ele, porque o cara deu all-in. Que chucho, né, velho? Dá all-in num troço que ele não é o Barsi. Então, assim, eu aprendi que não se deve seguir call com o seu dinheiro. Né? Perfeito. Coxinha. Boa. Becker, a gente sempre faz uma pergunta no final pra galera, o pessoal gosta bastante. Já acabou? Eu quero ficar mais aqui. Tá gostoso aqui. O pessoal... Traz a janta aí, por favor. O pessoal sempre gosta muito de indicações, né? Se você puder indicar pro pessoal um livro, uma música e um filme, que pode ser de mercado, pode ser sem de mercado, pode ser mais de um também, fica à vontade. Eu não consigo indicar um só. Então vai tudo bem. Quando você quiser. O primeiro livro que eu indico cara, é meio carne de vaca, mas O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você souber ler, tá tudo ali que você precisa para ficar rico. Tudo, absolutamente tudo. Não tá sobre trade. Uhum. Livro de análise técnica, eu indicaria o livro do Flávio Lemos. Sim, boa. Né? E eu indicaria um livro chamado, inclusive está aqui na minha bolsa, Os Grandes Investidores. Uhum. Porque você não vai ficar rico com... Escuta o tio Du. Você não vai ficar rico fazendo day trade. Diz que, mas eu vi. Não, você não vai ficar rico fazendo day trade. Assim como ninguém fica rico trabalhando. Day trade é renda ativa. Então, conheça a história de grandes investidores. Beleza. Música? Cara... O que você gosta de ouvir? Cara, os caras vão me matar. Eu gosto de ouvir Eric Satie. Nossa, o que é Eric Satie? Se você ouvir, você vai colocar Eric Satie, você coloca Gnossens, né, Gimnopédia, você vai morrer de você vai se suicidar ouvindo, porque é lento, é devagar, mas eu gosto muito. Ludovico Einaudi, eu gosto bastante. Uhum. Você não conhece nada, você está ouvindo, quem é esses caras? Não, esse eu não conheço, não. Confesso que eu não conheço, não. E eu gosto muito de... Os músicos vão me encher o saco. Eu gosto de Yanni. Y-A-N-N-Y. Yanni eu conheço, o grego do... O grego lá, que parece o Belchior. Exatamente. Eu gosto do Yanni. Uhum. Né? Cara, assim, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de AC/DC, eu gosto de Yes, eu gosto de Triunvirar. Já ouviu falar de Triunvirar? Ratinho. Uhum. Eu gosto de tudo. Eu gosto de música caipira. Eu toco viola caipira. Né? Eu gosto de um monte de coisa. Uhum. Mas música que me eleva são essas aí. Boa, o que é mais pra indicar? Comida? Filme. Eu não assisto filme. Não? Sério, alguma coisa? Não. Nada? Não. Nadinha? Nada. Eu nem tenho Netflix. Eu não assisto filme. Assiste só o Cabral. Não. eu assisto aula. Eu assisto curso. Eu assisto só coisas que me ensinem alguma coisa. Caramba, bacana. Eu gosto muito de assistir, e aí eu vou lá no Zen, né? Uhum. Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão. Eu conheço. Uhum. Ela é genial. Não, eu casava com aquela mulher. Aquela não ia querer eu porque eu sou velho. Ela já é velha, eu sou mais velho que ela. Mas Lúcia Helena Galvão, eu acho ela sensacional. Sensacional. Chama Nova Acrópole. Mas da onde estamos, Bhagavad Gita, sim, o Tao Te Ching, nesse nível. Né? Vai falar sobre Epicuro, essas coisas.
Mas eu assisto isso aí. É filme, história. Não, tem um filme que tem a ver com filosofia. Minhas tardes com Marguerite, com o Gérard Depardieu, aquele gordinho loiro que fez o Asterix. Que assim, pode contar, dá tempo? Pode. Rapidinho. Ele era um cara, é o mito da caverna de Platão. Que é o mito da caverna, que é todo mundo olhando as sombras, o cara sai lá para fora e ele vê que o mundo é muito mais do que aquelas sombras que ele via. Quando ele volta para encontrar, ele é desprezado pelos amigos. E o Gérard Depardieu faz um cara meio broncão, né? Meio bruto assim. E ele tem os amigos dele, tudo caminhoneiro. Não, nada contra caminhoneiro, mas sabe aqueles caras que não, né? Meio grosso assim. Aí ele encontra com a Marguerite, que é uma velhinha, né? E ela estava lendo Albert Camus, né? A Peste e tal. Um livro muito bom, aliás. E aí ele não sabe nada, e ela começa a explicar, ele não entende nada, ela fala a palavra difícil, ela dá um dicionário, dá o livro para ele, que dor de cabeça. Só que você acompanha no filme o processo de transformação dele. Ele muda até a roupa e os amigos vão ficando para trás. Né? Cara, é um filme lindo. Minha série com Marguerite. Não vou contar o final para não dar spoiler, mas é um filme daqueles... sabe aquele que cai um cisco no olho? Assim, é um filme que eu aconselho. O poder que o conhecimento traz na transformação do ser humano. Boa. Maravilha, hein? Que conversa, Edu. Eu tô aqui extasiado com... É tudo mentira. Tudo que eu falei aqui eu li na Wikipedia. É tudo bobagem. Não acredita. Cara, o cara é sensacional. Vocês não estão entendendo. A gente tava aqui em off, ele tava, descontraído, solto, a gente tava falando mal do Cabral, mas faz parte, né? Amanhã eu tô lá, vou ter que acordar cedo pra aguentar aquele chato. Amanhã, estamos gravando na segunda, amanhã é terça. Boa sorte, hein? Brincadeira, Cabral, nós chamamos, Cabral. Não muito. Mas, a gente tem que... Vira e mexe, a gente marca um almocinho com o Cabral, que ele paga o almoço. Aí, no próximo, Cabral, tá pagando o almoço. Cara, eu vou com ele no Rui da Zenha. Outro dia nós teve um almoço lá da Escola São Paulo. Eu fui buscar ele na casa dele, deixei ele numa outra festa. E ele não me falou esse negócio de pagar o almoço. Ele não pagou, não? Não? Vixe, isso. O Cabral é assim, você olha aqui na mão dele, tem um monte de marca. Do quê? Porque ele não abre a mão nem pra unha crescer. Bom, mas, mais uma vez agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelo bate-papo, pelos ensinamentos. Não só aqui, mas em outros lugares também, seja assistindo aula, seja assistindo o 7 e 10 do Cabral ou outras coisas. Assim, mais uma vez, o Trader Talks, ele abre aqui pra gente uma porta que é impressionante, que é a porta do conhecimento pessoal de pessoas que a gente tem como ídolos, tem como referência e, no final das contas, talvez se não fosse isso aqui, a gente não teria esse contato pessoal. E aqui, mais uma vez, é um prazer te conhecer pessoalmente e espero que agora a Cabral comece a te convidar também, porque eu não aguento mais ele só para as nossas conversas. Então... Não. Bom, eu que agradeço. Obrigado. Estou muito feliz. Fico até impressionado. Eu vim aqui, eu falei, quem sou eu? Imagina. Mas eu vim aqui. Que isso, tá não, vou dar um jeito. Aquele velhinho lá. Você tá maluco. Costinha. Becker, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente já teve a oportunidade de se conhecer, conversar. E é muito legal, assim, né? Porque uma coisa que eu acho legal que ele sempre fala que ele fala que ele é um professor que faz trade. Isso, né? Eu faço questão de dizer isso. E não um trader que dá aula. E que justamente você ressalta essa diferença. E você... É legal ver, assim, como que... Você é um cara que gosta de ensinar. Você gosta de ensinar. Muito. Aliás, essa não vai acabar nunca. Não vai acabar. É assim, professor não é uma coisa que eu faço. Eu sou assim. Né? Se for em casa, não vou falar qualquer coisa que esteja na minha área de conhecimento, o meu jeito de conversar é ensinando as pessoas. Porque a minha alegria é pegar uma pessoa que não sabe nada e, de repente, ela sabe também. Né? Porque é aquela coisa que ensinar 1 mais 1 é igual a 3. Né? Porque eu sei A e você sabe B, depois da nossa conversa, eu e você saberemos A e B. Então, é uma coisa que agrega. E como eu sou um nerdão gosta de aprender, eu sempre estou procurando... Você vai em casa, você é piloto de avião. Cara, eu vou explorar você ao máximo, você me falar de aviação, porque aí eu também sei agora, né, o básico, pelo menos para falar tal, de aviação. Você é trader, me explica. Então, ensinar está ligado ao meu jeito de ser. Eu sou assim.
A minha natureza é explicar coisas, conversar e tal. Então, por isso que eu sou o professor. Né? Na verdade, é legal porque, como eu sou assim, os caras me pagam para eu ser o que eu sou. Olha que coisa. E outra coisa, né? E assim, o fato de você explicar alguma coisa, você tá dando uma coisa para alguém e não tá diminuindo nada seu. Né? Exatamente. Que é um pouco diferente da lógica de muita coisa da vida. Dar aula tem uma coisa de generosidade, né? Quando você dá uma coisa, você não espera nada em troca. Até porque o nome aluno, né? Prefixo grego de negação, né? Não, né? Não luno, sem luz, né? Então, você joga um facho de luz para a pessoa e se o cara é aluno, ele não tem o que dar de volta naquela disciplina, naquela coisa. Então, você simplesmente entrega para que os dois cresçam, né? E aí, enfim. Aí eu... Eduzão, bom, queria agradecer também, obrigado pelo seu tempo aqui, por essa aula que a gente teve aqui passado mais de 1 hora. E também queria deixar aqui, se você quiser deixar também, né, pro pessoal, onde o pessoal te acha, onde o pessoal te acompanha, né, os seus cursos, as suas aulas, o teu Instagram, se você quiser falar para o pessoal. Lá na 25 de março eu tenho uma loja. Cara, o meu... Não, eu odeio a 25. Eu sou meio... Ele é bom demais, rapaz. Vocês não têm noção. Eu sou misantropo. Se um dia você quiser me ver morto, você faz o seguinte: põe uma arma na minha mão e me coloca na 25 de março, no sábado, assim. Eu me mato. Nossa, você é louco. Bom, meu Instagram... Eu nem sei o meu Instagram. Professor Edu Becker, professor Edu Becker, @ professor Edu Becker. Eu tô lá com a minha indefectível boininha. Boa. Né? É fácil de me achar. No YouTube, Edu Becker, procurei Edu Becker Trader. Porque Eduardo Becker, eu descobri que tem 212. Tem médico, tem ladrão, tem mulher. Puta, tem tudo. É um nome bastante comum, Eduardo Becker. Caramba. Né? Tem um monte. E eu espero que nenhum deles faça alguma coisa errada, né? Porque senão... Bom, que mais? Então, YouTube... Na São Paulo também? O pessoal te acha por lá? Como é que é? Não, na São Paulo, não tem. Não tem? Ah, tá. Eu tenho o e-mail da São Paulo, o e-mail de BMEC, mas eu nem uso. Eu só uso para dar login no Teams. Eu odeio o Teams. Hashtag ódio Microsoft. Bom, acho que ninguém gosta do Teams. Né? Nem sei se podia falar, mas qualquer coisa edita ali. Eu só tenho mesmo. Só tem isso? Cara, eu sou ruim de marketing. Eu não posto nada, eu não faço nada. E os caras me seguem. Eu tenho, acho que vai estar indo para 13 mil seguidores. Eu nem sei como esses pessoal me segue. Eu não faço nada. Os caras me acham. Você tá 7 horas da manhã ao vivo para falar de mercado. Como é que você não faz nada? É verdade, 7 horas da manhã... Você fala com uma paixão incrível. Você fala, brincadeira. Eu queria estar dormindo. Eu vou dormir tarde, eu vou dormir 2 horas da manhã. 7 horas não é hora de gente que vai dormir às 2 acordado. Pelo amor de Deus. Bom, então, pessoal, e se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, também compartilhar com seus amigos. E também o principal, seguir a gente nas redes sociais. @BTGpactual, @lucas.mclaro, @OttoG Spanenberg e @LucasCostaT. E também não esqueçam de seguir o professor lá nas redes sociais, tanto YouTube quanto Instagram. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Faltou um. Qual? O @ BTG Pactual. Eu falei isso primeiro. Pô, rapaz, tá doido. Já achei que tinha errado, Coxinha. Pô, aí tava esperto. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo TD Talks. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.